É isso aí. Ó, agora é um bom momento para você convidar, né, alguém que você acha que deve estar aqui na live e não, né, se inscreveu, não participou, que você convidou e a pessoa ainda não chegou. Manda nesse aviãozinho de papel aqui embaixo, manda para essa pessoa e pede para ela estar aqui na live. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre hacker, proteção, né, e tudo de bom aí com relação a, né, se proteger desses bandidos aí, esses golpistas, que esses hackers aí querem roubar as contas, né? Hackearam-me, tá rolando aqui a musiquinha, clonando meu chip, a gente vai falar muito disso hoje também. Bom, deixa o pessoal chegar, já avisamos no grupo. Ó, pagode porque eu sou pretinho pagodeiro, né? Brincadeira, eu escuto outros ritmos também, mas o pagode é o que pulsa na veia, né? Isso é muito bom. É isso aí, ó. Gabriel já tá aí? Dá um oi aqui, Gabriel. Hackearam-me. É isso aí, turma. Só para fechar a música. É isso aí, muito bem-vindos à nossa live chamada Live Chora Hacker. Se você estiver me ouvindo, dá um ok aqui, tá ouvindo, tá tudo certo com relação ao meu áudio, né? Se você estiver escutando aí tranquilamente, dá um ok aqui, só pra gente poder ver se tá tudo indo bem aí, né? Porque vai que acontece alguma coisa aí, a gente precisa tomar algumas providências. Online é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo e não tem desculpas. Fechado? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse contexto de os hackers, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os 5 tipos de golpes, a gente vai falar um pouquinho de como você precisa se proteger aí, qual que é o caminho que você tem que se proteger. E eu quero ser bem breve, mas já peço para você separar aí umas meia horinhas, desligar aí de tudo, desliga a TV. Hoje não tem futebol, né? Tem futebol hoje? Eu nem vi se tem futebol hoje. Mas é isso, a ideia é a gente conseguir aí ajudar o máximo de pessoas com as informações que a gente sabe, tudo que a gente vem estudando, né, nos últimos meses e anos, e ajudar realmente as pessoas que precisam aí se proteger. Muita gente usa, inclusive, o Instagram para trabalho, né? Então não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa ao qual aí se perder tá tudo certo, né? Então é muito importante essas proteções, tá? Fala pra mim de onde vocês são aí, ó. Tem bastante gente já entrando. Compartilha aqui pra mim que lugar que você tá aí, né? Você tá, qual que é a sua cidade, né? O seu estado aí. Vai compartilhando aí pra mim, pra gente poder ir conversando aqui, tá? Não esquece também, tem um aviãozinho de papel. Convida um amigo aqui que não tá na live, né? Que você viu que ele não entrou ainda. Chama esse cara pra cá porque ele precisa, esse cara, essa moça, para eles estarem aqui na live com a gente, pra gente poder conversar um pouquinho aí, né? Sobre essa questão. Olha lá, Três Lagoas, uau, muito bom, hein? Olha lá, Itatiba, Itaituba, nossa, esse Itaituba aí, acho que eu conheço assim por nome. Olha lá, Pedro João, nossa, Salvador, Bahia, Minas Gerais, meu Deus, muito bom mesmo, muito bom. É isso aí, pessoal. Olha lá, Vera, Brasília. Ó, a Fernanda é de Rio Grande do Norte, é isso? Acho que é isso, né? RN, Fortaleza, Torres, a Jo é Torres, a Jo é grande parceira, grande parceira, né? Divulga a gente aí pra tudo quanto é lugar. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Sem mais delongas, não esquece de convidar a galerinha aí que você acha que tem que estar aqui, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esses contextos. E eu vou resumir pra vocês, né? Tudo que a gente estudou de anos. Então, já separa papel e caneta aí pra você anotando também, pra gente poder aí vos ajudar, né, nessa questão. É isso. Bom, eu quero ver se o Gabriel tá online aí. Gabriel, cadê você? Ó, Maceió. Vera, chama o Gabriel aí. Maceió, meu Deus. Natal, Rio Grande do Norte. O pessoal tá de longe. Graças a Deus a gente tem alcançado o Brasil inteiro, né? Eu tenho clientes em Portugal. Os brasileiros fora do Brasil, assim, chama muita gente, né? Muito mesmo. Tem pessoas que a gente até reverteu casos um pouco mais complexos, que é de contas, por exemplo, contas desativadas, né? E aí, conta desativada é um pouquinho mais complexo porque
chega num contexto ali que você tem que brigar com a ferramenta para ela te dar o acesso, porque teoricamente eles se ver na razão, né, de derrubar a tua conta. Olha o Gabriel aí, ó. Olha o Gabriel aí. É isso aí, Gabriel. Chama aqui para te aceitar. A gente vai conversar aí um pouquinho com o Gabriel. E aí, né, se tiver alguém aqui que eu já ajudei e quiser também aqui dar uma palavrinha, falar o que foi aí esse contexto do hacker, vai ser legal para o pessoal entender exatamente aí que não é brincadeira, né? Não é brincadeira ser hackeado, não é brincadeira você perder sua conta. Realmente é um contexto bem complicado, tá? Vanessa, deixar gravado? Não tem como. É uma live específica para cá. Pode ser que eu tente pegar alguns pedacinhos, depois virar conteúdo, alguma coisa assim, mas eu vou falando para vocês aqui no decorrer. Ó o Gabriel aí, Gabriel ajustando o tripé, é isso aí. Pessoal, então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou trazer o Gabriel. O Gabriel ele sofreu um golpe, um dos golpes que a gente vai falar aqui, chamado SimSwap. O Gabriel literalmente perdeu todas as redes. Ele ficou sem acesso a tudo, praticamente a tudo. E aí a vida dele complicou, ele estava em viagem, né? Ele vai explicar um pouquinho para vocês, mas só para vocês entenderem. Ele chegou num contexto de ele não ter nem WhatsApp. Então como que ele ia avisar todo mundo que ele sofreu um hacker? Imagina chegar numa situação como essa, como a dele, né? De você não ter condição de avisar a tua família, os teus amigos, alguém ali, né, necessariamente, que você sofreu um hacker, né? Imagina essa situação. É complicado, né? Mas acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o que eu quero salientar aqui para vocês hoje é que existe um caminho para você não passar por isso, tá? Eu vou explicar cada golpe, cada tipo de golpe, como que você pode se proteger. E eu acredito, né, que dentro desse contexto, ó o Felipe aí, ó. Fala, Felipão. Felipe, grande parceiro também. Depois você entra aqui comigo, Felipe. A gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com você. Gabriel, me manda o convite aqui pra gente já falar aí sobre o teu caso, tá? E a gente vai conversar e você vai ter uns 5 minutinhos aí pra falar com o pessoal como aconteceu. E aí, se puder dar esse apoio, né, pra mostrar para as pessoas que não é brincadeira, né? O que você passou de fato, o que realmente aconteceu contigo ali. Tá bom? Tô te aguardando. É só mandar um convite aqui que eu já te aceito. Vamos lá, deixar lá, entrar ao vivo com o Gabriel. Ah lá, te mandei, ó, fica mais fácil. Pessoas que tiveram, né, esse problema de hacker aí, e não foi fácil para ele, tá? Ele vai falar com vocês aqui. Aceitar. Olá. Olha quem tá aí. Nossa, tô com a câmera aqui. Rapaz, como é que você tá? Você tá bem? Bem. Bom, bem-vindo aí ao nosso evento, né? Essa live aí, Chora Hacker. A ideia da live é a gente fazer os caras chorar, né? Porque chega de hacker, né? Ninguém merece esses caras, né, meu? Eu amei. Ninguém merece esses caras. Gabriel, conta pra gente. O título da live, eu amei essa Você gostou, né? história, porque o ódio é tanto que a gente fica do hacker, que a vontade que a gente tem é de que ele chore mesmo. Exato, ele exato. Sangue de raiva que a gente passa. E que é real, existe uma forma de você proteger que quando ele for tentar te hackear, literalmente ele vai ter que chorar, porque não vai ter como. É, exatamente. Eu vou falar um pouquinho disso também, que na verdade é isso aí. Foi o final do O final não, né? Porque a gente acabou virando amigo, tá sempre em contato. Total. E pessoal, total. Hoje mesmo, eu até divulgando, né, essa live especial, algumas pessoas, mas é público, eu falei, não é público, não é nada disso. O pessoal acha que é pago, né? Não, as pessoas do meu ciclo, e quem já me seguia por aqui, sabem tudo que aconteceu, tudo que eu passei, então... Verdade, o pessoal acompanhou, né, meu? Acompanhou, foi uma loucura. Muita gente caiu no golpe do bandido e tal. Então, assim... E qual que é a sensação, assim, de você ver uma galera, tipo, caindo no golpe e você não poder fazer nada, literalmente? Nossa, Malaquias, a sensação que eu tinha, além do desespero por tudo, pelas pessoas, o desespero era muito grande e uma sensação de inatividade, de impotência muito grande, porque à medida que eles tomaram conta da conta, eles foram dando golpe atrás de golpe. A polícia mensurou, mais ou menos, assim, eles devem ter faturado mais de 20 mil reais só em golpe que eles deram. Nossa, só com a tua conta? Só com a minha conta, que é uma conta... Uau. Eu sou considerado, não sou nem médio influencer, né? Eu sou considerado micro influencer, né? Pela quantidade de seguidores. Legal. Então, imagina essas contas gigantes que você ajuda a recuperar, né? A gente não tem nem noção, acho que do tamanho do prejuízo, né? Total, total. Mas conta aí, o que aconteceu exatamente contigo? Você estava num dia a dia ali, e aí, como é que foi tudo isso? Vou contar
tá, Malaquias. Olha, primeiro eu quero te agradecer por tudo. Eu falo para todo mundo que me manda, porque todo mundo pediu depois que eu recuperei tudo. Sempre me manda a todo momento. Seja aqui no direct, ou no WhatsApp, ou sempre me mandam mesmo. No direct, no WhatsApp, sempre, Gabriel, socorro, quem é que te ajudou? Socorro, socorro, socorro. E eu acho que a sua live hoje é muito importante, justamente porque a prevenção é muito melhor depois que o problema está instaurado, né? Sim, total. E aí eu costumo me referir a Malaquias, que eu falo, gente, ele foi um anjo na minha vida. E contar pra baixo, porque ele realmente... Eu te agradeço, vou te agradecer para todos sempre. Mas vou falar aqui um pouquinho do processo pessoal que está acompanhando, né? Então, eu sou ator, sou comunicador, monto drag queen, sou humorista. E sempre fui um artista de palco, trabalhei com cinema, algumas participações na televisão, mas durante a pandemia o setor cultural sofreu o abalo que sofreu e a gente começou a produzir muito para as redes sociais. Então, foi ali que eu comecei, né, nesse período, a crescer, né? A produzir conteúdo, especificamente conteúdo de humor aqui para o Instagram. E o meu Instagram, que era um Instagram pessoal, que eu botava coisas do cotidiano, enfim, se tornou um Instagram de produção de conteúdo e começou a movimentar. Legal. Isso foi num tempo muito bom, movimentou. Então eu estava num período, né, Malaquias, que eu estava assim, até eu falei na época, quando eu procurei o Malaquias no auge do desespero. Verdade, muito desespero. Eu tinha uma parceria paga para postar. Eu tô aqui. Nossa, que prejuízo. Um prejuízo, Malaquias. Nossa, olha, foi prejuízo emocional. Imagina. Financeiro, total. Tudo. Perda de seguidores. Total. Eu estava com quase 30.000 seguidores. Então, assim, depois do hackeamento, muita gente fica com medo, né? Bloqueou, parou de seguir e tal. Eu perdi nessa leva uns 8.000 seguidores, entendeu? Então, assim... E eu não recuperei até hoje esse número de seguidores, né? Então, assim, no dia, inclusive, eu tô aqui em Brasília agora, eu tô nesse trânsito Brasília-Rio, mas um dia eu tava vindo de Pirenópolis, interior de Goiás, com os meus pais. E na estrada o sinal do celular não pega, eu cheguei em casa, vi que meu celular tava como se não tivesse chip. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, deve ser algum problema na estrada, né? Que acontecia normal. Você imaginou? Tinha uma parceria paga para postar, se eu não me engano, por volta de 8 da noite. Fui desfazer mala. Quando pego o celular, aparece a mensagem que meu WhatsApp estava desconectado, meu Instagram tinha sido desconectado e nada mais estava funcionando. Desespero, né? Meu Deus. Malaquias foi um desespero total. Ainda bem que Malaquias é assim, além de excelente profissional, tem essa calma. Quando recebe um Buda, alguma coisa que chega nele, que ele é tomado dessa energia positiva e dessa calma. Porque não é uma coisa mágica que você tem, né? Sim. Tem esse dom, né? O pessoal fala, você né? Tem. Você acalma a gente, sabe? Porque eu fiquei completamente desesperado. Na hora eu não estava entendendo nada. No momento exato do hackeamento do Tombar, eu estava no direct conversando com a pessoa da parceria paga. A última mensagem que ela me mandou foi: ok, Gabriel, vou postar agora, você aceita o post collab. Foi essa. Aí, caiu. E o hacker foi tão rápido que ele já emendou na conversa com essa pessoa. Essa pessoa só não caiu no prejuízo porque a irmã dela é minha amiga, ligou pro telefone da minha mãe. Minha mãe falou, olha, o Gabriel foi hackeado. Foi hackeado. Desesperado, né, Malaquias? Porque eu pensei, se eu fui hackeado, é porque eu cliquei em alguma coisa, porque eu apertei em alguma coisa. Só que eu fui investigando na cabeça, falei, não tem como eu ter apertado nada, nem acessar nada. Não ficou em nada, né? Nada, eu tava na estrada, né? Meu celular tava no modo avião, eu não tava nem usando. E aí eu fui entendendo depois. Bom, vou tentar resumir a parada aqui. Legal. Fui tentar tudo. Foram 12 tentativas de ligação com a TIM, 12 vezes. Entre essas 12 vezes, caía no meio da chamada, caía no meio do pedido, derrubavam. Ou seja, você tentando trazer a linha de volta, que você já tinha perdido nesse dado momento. Isso. Nesse exato momento, já tinha perdido a linha, né? Tinha perdido o número, tinha perdido o WhatsApp, tinha perdido o Instagram, né? E estava trocando desesperadoramente senhas de e-mail, Facebook, para tentar salvar o que pudesse. E aí, foram 12 tentativas de chamada com a TIM, dentre as derrubadas e tudo. Na 11ª, um atendente me diz,
olha, nós não vamos registrar a sua reclamação, porque esse golpe está comum, está acontecendo de dentro da operadora, a gente não pode se comprometer. Desse jeito mesmo. Ou seja, tirou o corpo fora. O corpo a própria operadora, que deixou o teu número ir embora, falou, não posso fazer nada. Se vira. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Por isso que eu já estou fazendo logo o Exposed, que é a TIM mesmo. Aí eu, na hora, eu falei, mas ele falou, não, posso cancelar seu chip. Aguarda na linha, mais uma vez, caiu. Então, não contava. O boletim de ocorrência da polícia, como era à noite, eu fiz online. E nesse meio tempo, uma amiga minha, Laírce, que estava em Nova York, chegando aqui, falou, Gabriel, um amigo nosso, Ricardo Cuba, que é super produtor de Ricardo Cuba, total. Né? Você trabalhou com ele, né, Malaquias? Sim, recuperamos a conta dele. Foi. E o Ricardo Cuba tem um monte de seguidor, tá gravando hoje com a Flávia Reis, Carmen Della Vecchia. Muito. Tá fazendo muito bem. Prejuzaço, né? E ele tinha compartilhado o contato do Malaquias. E essa minha amiga printou o contato do Malaquias e me passou. Uau! Foi uma corrente. E na hora... É um anjo essa amiga. Foi maravilhosa. Ela, inclusive, sua seguidora, que segue aqui. Legal, aí, que bom. Eu entrei em contato com você, né, pelo celular da minha mãe. Não sei se você lembra. Sim, lembro. A gente falou muito pelo celular dela, né? Muito. Lembro, sim. E o Malaquias logo de cara sacou qual era o golpe. Depois eu acho que... Não sei se você quer falar um pouquinho agora o que é esse golpe ou eu... Na hora que você me ligou, né, a pergunta foi pra ti, né? Você tá com sinal no teu telefone? Você falou, estou sem sinal nenhum. Eu falei, pronto, sim, suave. Eu vou falar desse golpe aqui hoje, mas só para o pessoal entender. Perdeu o sinal, não tem mais como fazer ligação, o seu número não tá mais ali naquele chip, né? Você não tem mais sinal da sua operadora. É sim, suave, não tem muito o que fazer. E infelizmente, você não precisa clicar em nada. Foi o que aconteceu no teu caso, você não clicou em nada. Os caras têm um esquema interno, uma facilidade nessa transferência de linhas e conseguem roubar as linhas a partir disso. O problema aí é que ele não só rouba teu Instagram, ele vai roubar literalmente tudo que está vinculado a ti, né? Tá o teu número. Não, eu não tinha ideia disso. Depois. A minha mãe até colocou aqui, Laís entrou. Então, oi, Laís, tá aqui. A Laís. Que me passou o contato do Malaquias. O anjo Laís. Muito bom. Vocês me salvaram. E aí, o que acontece, gente? Aí, Malaquias foi me acompanhando, me falando que eu tinha que fazer o que precisava fazer. No dia seguinte, ele que foi me orientando, na verdade, sobre tudo. Porque no dia seguinte, eu fui à delegacia de crimes virtuais, especializada aqui em Brasília, com minha mãe. É bem longe de onde eu moro. Eu passei bastante tempo para ser atendido lá. E ainda assim... a resposta que eu tive foi, infelizmente, não podemos fazer nada por você. Nossa. Não, eu... Meu Deus. Mas aí eu pensei, gente, se a polícia especializada não pode fazer nada por mim... Não pode fazer nada. Quem pode, né? Malaquias, né? Simplesmente. Aí eles simplesmente me desiludiram lá, não podemos fazer, porque esse golpe de identidade, que foi dentro de operador, mandou para outra delegacia. Nisso eu fui na loja da TIM. A sorte que eu tive de um atendente... foi muito querida, que ela disse assim, olha, esse golpe está acontecendo direto e com muita frequência. E eu posso acessar no sistema e descobrir de onde foi dado e como foi dado o golpe. Você só não pode expor meu nome, porque eu quero perder meu emprego. E aí ela acessou e descobriu que o golpe tinha sido dado de dentro da própria TIM, de uma loja de revenda na Rio Branco, no Rio de Janeiro. E localizou até o código do funcionário, sabia tudo. E falou para mim explicitamente que isso é um esquema, porque na TIM você não precisa de reconhecimento facial nem assinar nada para botar, né, o seu número no chip. Eles trocam a tua linha assim fácil, né? Literalmente. Qualquer funcionário. O engraçado é assim, que nem você falou, né? Você vai na loja, às vezes o pessoal nega, e essa atendente foi super transparente contigo, né? Ela falou que é um golpe, realmente acontece, mas teve muitos casos que, inclusive, a gente pegou aqui, que o pessoal da loja, como a loja da TIM, ou das outras operadoras, exemplo, né? Elas são pessoas que buscam franquias. Normalmente, quem está ali está com um interesse financeiro. Então, se você chegar lá para resolver um problema desse, o cara tenta te jogar para escanteio. Então, se acontecer isso, normalmente, a gente recomenda que procure a gerência, direto. Fala, olha, eu tenho esse problema e eu preciso resolver esse problema. Só que você também não pode chegar com dois pés na porta, porque o cara, como gerente, ele vai falar, meu, sai da minha loja. Entende? Não, então, é complicado. É complicado. Não, eu tive muita sorte com a funcionária dessa loja. E no meio disso tudo, tá? Que eu tô contando aqui pra vocês. Né? Tudo isso correndo, Malaquias correndo por fora comigo aqui. E o hacker aqui no meu Instagram e no WhatsApp, golpe atrás de golpe. Postando coisa tão com iPhone,
passa pique. E as pessoas, eles lidam diretamente com a credibilidade que a gente tem, né, Malaki? Isso é muito triste, porque total. muita gente acreditou que era eu. Então, assim, acreditou mesmo e fez o Pix. Foram gastando à torta e à direito. Pelo que a polícia somou, como eu te falei, foi em torno de 20 mil reais, comprando coisas que eu nunca estava vendendo. Aí uma dica até que eu dou para quem passar por isso, que a advogada me deu, e Malaquias também falou, registre o boletim de ocorrência, porque é o documento oficial, né? Que vai comprovar que você é vítima, tanto quanto as pessoas estão sendo vitimizadas depois. Total. E depois disso tudo, assim, né? Claro, você deve ter tido um baita trabalho com a operadora e tudo mais. E aí eles voltaram no teu número, a gente conseguiu recuperar tua conta, né? Mas conta mais, assim, você não só teve o Instagram, né? A gente tá falando de uma rede, né? Você teve e-mail, WhatsApp, você ficou quantos dias para poder recuperar? O procedimento do WhatsApp é um pouco mais complexo, né? Mas olha o transtorno que te deu, né? Conta um pouco sobre isso. Conta sim, depois desse procedimento da loja, eu fui em outra loja da TIM. Eles botaram um chip. Quando eu estava na outra delegacia registrando o BO, o chip caiu de novo, né? Então, foi um passo a passo, assim. E aí eu percebi que nem a operadora me ajudava, nem a polícia me ajudava. Então, fui aqui com o Malaquias, ele foi me organizando, porque, na verdade, a gente tinha que cuidar de 3 coisas, né, Malaquias? Que era... E fora as outras coisas, porque enquanto os hackers estavam dominando os números, né? O meu número de telefone, ele podia tentar ainda acesso, e tentou, né? E-mail, aplicativo de banco. Tudo, né? Tudo. Outras tudo coisas. Que for possível redefinir senha com o teu número, ele tinha acesso, chegava para ele. Você entra lá no site do banco, redefine senha, aí manda pro teu número. Você entra lá no seu e-mail, redefine senha, manda para onde? Pro teu número. Né? Então é complicado, né? Olha a Maquele aí, ó. Eu, por exemplo, não tinha ideia, pessoal, de que essa coisa de vincular o número à redefinição de senha, 2 fatores, era um perigo. Quem me alertou depois foi o Malaquias, e o meu estava vinculado a tudo. Então a gente estava lidando com possíveis invasões em outras redes, e-mail, aplicativos, etc. E já com 3 invasões. Então o caminho foi super estratégico, né? O chip, na verdade, depois de um tempo que eu acionei a Anatel, eles conseguiram fazer um negócio e aí manteve o número. Então, a Malaquias foi em cima do WhatsApp e do Instagram. O WhatsApp é mais burocrático, né? São 7 dias para poder fazer essa... Você, enfim, começar o processo de provar que você é você, né? O problema do WhatsApp aí é que ele tem um regimento interno que, independente da sua solicitação, qualquer solicitação de quebra de autenticação, que normalmente os hackers colocam depois que roubam a tua conta, demora literalmente 7 dias. Eles não têm protocolo para ser menos. Então, dentro disso, você tem que esperar literalmente 7 dias. Imagina o prejuízo para ti com relação às parcerias que tu tinha, os contatos das pessoas que tu estava conversando ali, as viagens que tu estava fazendo ali naquele momento. Gente, nossa, conta um pouco aí, como é que foi isso? Não, primeiro que você perde na credibilidade, a quantidade de pessoas que me seguiam que eu perdi, ainda não consegui recuperar, quer dizer, já tem bastante tempo, não consegui. Eu tive, algumas empresas parceiras foram compreensivas, aguardou, outras não, né? Tudo se exatamente, uma parte aguardou entender o processo para que eu fizesse o trabalho depois, outras não, pediram que eu devolvesse as coisas imediato, bote no correio e devolva. E totalmente então é complicado. Entendeu? Imagina, então aí a gente já parte para um lado financeiro, né? Que você já teve um prejuízo mensal, vamos dizer, do que você ia receber ali, gigantesco, provavelmente com essas parcerias que não iam rolar. E claro, a gente entende o lado deles também, né? Eles não iam literalmente te pagar por uma coisa. É claro, tem parceiros e tem parceiros, né? Mas pro lado do negócio também não é fácil o cara te pagar sem ter o Instagram ali para você divulgar o negócio dele para ele ganhar em cima também, né? Dentro da publi ali que seja. E aí, então a gente entende os dois lados, né? Foi. Não, e aí o Instagram, a recuperação foi uma recuperação bem detalhada, né, Malaquias? Porque eu lembro que você tentou por vários caminhos, especialmente muito. E como eu sou ator, e o meu Instagram eu monto drag, então é de vários personagens. Para a ferramenta, para o aplicativo, era muito difícil me reconhecer, porque cada hora... um dos métodos, né, que é o reconhecimento, exato. Não validava para ti, né? Não validava. Não validava, porque cada hora eu tô com cabelo, com barba, sem barba, montado de drag, desmontado um personagem e outro. Então, assim, eu acho que você fez todos os caminhos, mas recuperou a conta.
Então, assim, Graças a Deus deu certo, né? Nossa, eu acreditei. Se eu não me engano, eu acho que você recuperou o Insta antes do WhatsApp, você lembra? E foi bem antes, porque a gente pede um prazo, porque assim, quando um método não vai, a gente vai ter que avançar para os outros. Então hoje a gente já tem 7 métodos já validados e que funcionam. Então se um não vai, a gente vai avançando para outros. Só que o porém aí, no teu caso, é que a gente teve que passar por quase todos, né? Então assim, acabou sendo um pouco mais complicado. E o WhatsApp, sim, a gente conseguiu recuperar, mas teve que aguardar aqueles 7 dias, né? Não teve muito contexto, né? Não. E o seu e-mail também? Você perdeu o seu e-mail também, né? Como que foi isso? O e-mail, na verdade, ele não chegou a ser hackeado, mas foi nessa confusão. Foi nessa confusão, perdeu. Senha, né? Lembra? Uhum. Troca senha, perde senha, refaz senha. Então, assim, eu lembro que principalmente o Gmail ficou quase que abandonado, né? A gente ressuscitou, né? O Gmail. Ressuscitou, exato. E o Hotmail, na verdade, você conseguiu fazer o movimento antes que eles invadissem o Hotmail. Antes que ele invadisse. Né? Uhum. E foi, na verdade, quando você sacou, eu lembro, agora eu tô lembrando que o primeiro movimento que você fez foi segurar as redes que não tinham sido invadidas em paralelo. Cuidando do que tinha sido proteção total de tudo que ainda não foi comprometido e depois a gente vai tentando trazer o que é de volta, né? O contexto aqui, né, inclusive a tua presença é justamente para explicar para as pessoas que não é um contexto fácil, que a dor que você passou, né, de ter as suas vidas hackeadas, qualquer pessoa pode passar, né? Não é exclusivo porque o seu Instagram é assim. É qualquer pessoa, desde uma pessoa que tem um Instagram de 1.000 seguidores até uma pessoa que tem de 1 milhão. Esses dias a gente fez uma proteção, né, de uma conta verificada, 1 milhão e 100 de seguidores, que tinha o número vinculado. Olha o perigo aí, entende? Então, a gente está num contexto que as pessoas nem entendem que isso pode afetar o trabalho dela, porque uma pessoa de 1 milhão, ela literalmente trabalha com o Instagram, né? Então, se ela não for uma pessoa muito pública no sentido de fazer outras coisas, o Instagram é a rede social que provavelmente dá a maior renda para ela. Então, assim... O que eu percebi através do que aconteceu comigo, e venho percebendo, porque, assim, a princípio o golpe foi dado por mim, eles nem sabiam que eu estava fazendo esse trabalho no Instagram. Eu poderia ser qualquer usuário da operadora. Exato. Eles foram pelo meu número de telefone. Então, independente... existe um trabalho, né, que ele faz isso. Né? A gente começa a entender por tempo vamos dizer assim, de ação para recuperar essas contas. Mas, por exemplo, o que eles fazem ali, né, para identificar você? Eles começam a fazer uma engenharia social sobre você. E aí eles começam a entrar no Instagram e falam, o engajamento dele, do Gabriel, é lá em cima, perfeito. Então, tudo que a gente divulgar aqui, se passando por ele, vai dar credibilidade. Então, um dos quesitos para hackeamento de conta, nesse sentido, do SimSwap, é o engajamento. Então, se eles notam que você é uma pessoa super, né, mega engajada, tem muita gente comentando com você, curtindo seus conteúdos, eles sabem que é uma rede social que, literalmente, vem lucro para eles. Entende? Eu cheguei a fazer um perfil fake para tentar falar, eles tentam extorquir a pessoa, eles vão todo tempo, né? Todo tempo. E porque na hora você fica tão desesperado. Você quer pagar, né? Você quer sua rede. Não é? E ele começa a cobrar, assim, um valor absurdo, vai caindo, mas Malaquias falou, não entra na chantagem. Não entra nessa, porque vão pegar seu dinheiro e você não vai... E não vão te devolver. Não. A questão é assim, né? Como é que alguém que rouba a tua conta vai te devolver ela numa transparência assim, me manda que depois eu te dou a conta? Não faz muito sentido. É igual aqueles golpes que o pessoal quando hackeia a conta, eles estão usando agora, que é o golpe do Pix. Eu te dou 50, 100, 200, 300 reais e você me dá 1.000. É mais fácil você me dar os 700 logo do que eu te dar os 300? Tá tendo esse golpe. Então, assim, é complicado, né? A gente chega a um ponto que se a gente não tomar cuidado na hora do desespero, a gente cai nisso. Né? Esse é o problema, né? De você literalmente não ter alguém ali que está contigo ou não ter proteção. O que a gente está tentando aqui hoje é mostrar para as pessoas que é uma dor, né? Ser hackeado, mas você pode não ser, né? Entende? Você pode evitar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente estava falando sobre um gasto de tempo, porque me tomou um tempo. Eu fiquei assim, e eu no meio disso tudo, eu ainda fui fazer uma viagem para o Rio, porque eu tinha uma gravação para fazer lá, imagina. Sem o número funcionando, eu falando, não tem como falar pelo WhatsApp,
me liga, manda SMS. Nossa, atrapalhou toda a tua viagem, toda a tua rotina. Atrapalhou a viagem toda, foi bastante complicado, porque no meio do processo lá, que você conseguiu as recuperações, né? Teve um prejuízo financeiro, trabalho que eu perdi, seguidores que eu perdi, e além, além do que, uma coisa que eu tinha até esquecido de falar, teve a galera que caiu de fato no golpe, né? Que caiu, gastou dinheiro. Tem a galera que entendeu que era tão vítima quanto eu era vítima. Outros não entenderam. Muita gente foi me xingar. Olha, eu paguei não sei quanto pro bandido, dinheiro foi, agora você vai ter que me pagar. Eu falei, não vou te pagar, porque, enfim, você caiu eu também fui vítima de um golpe. Então teve essa coisa desagradável depois de ainda ter que ouvir certas coisas que foram muito chatas. Assim, o que me assegurou mesmo foi o boletim de ocorrência. E aí, quem de fato caiu no golpe, eu fui dando assistência, passava meus boletins, contato advogado, tudo. Agora, teve gente que tentou dar o golpe em cima do golpe. Então, assim, oi, eu gastei R$500, você tem como eu me mandar aí? E a pessoa não tinha noção que as coisas estavam lá. E ele bagunçou meu Instagram todo, né? Ele pegou gente que eu tinha bloqueado, desbloqueou, bloqueou novos perfis. Faz uma zona, né? Essa é a realidade. Uma zona. Complicada. Então, assim, é isso. Depois, pode falar. Eu acho que o que assegurou, assim, logo quando a gente recuperou tudo, aí a gente combinou, eu e o Malaquias, a gente combinou, e aí, que é um trabalho que ele faz, que é o de blindagem das contas. Ele acabou fazendo a blindagem para mim em todas as contas, seja WhatsApp, Instagram, tudo, até né? o Facebook, tudo. Que já está caducando, mas fizemos. Seus e-mails, né? Tudo ficou blindado. E além das minhas contas, na conta da minha mãe, que também está aqui na live. Exato. Os e-mails, Dona Vera. Ela tá aqui assistindo tudo, mas assim... Então a gente fez isso para poder se sentir mais seguro, inclusive para poder agir e movimentar na rede. Porque como é que se constrói um conteúdo sólido, enfim, trabalha com a interação com as pessoas, com a sua credibilidade, para isso poder acontecer a qualquer momento. Por isso que eu digo que prevenir é muito importante, né? Sim. Eu acho que não tem preço, né? Eu acho que trazendo pelo tudo que tu passou, quando a gente fala, olha, né, coloca uma proteção... Eu divulgo conteúdo, né, praticamente todo dia, falando que você precisa se proteger, você tem que estar na frente dos hackers, você tem que ter as suas redes ali, impossível de ser hackeado. E quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas você está falando e tal, mas quando a pessoa tem um problema, olha o tamanho disso, né? Entende? Olha o tamanho desse contexto, né? Então é bem complicado chegar nessa situação, que eu acredito, eu falo por eu estar de fora, eu já tive clientes meus, né? Que eu vou contar um pouquinho como eu comecei, mas eu tive clientes meus sendo hackeados. E, cara, a gente que tá, vamos dizer, na linha de frente, é uma dor, assim, você fala, não faz sentido, né? Entende? Por que a gente não viu isso antes? É aquela pergunta, né? Por que a gente não viu isso antes? Dava para proteger como? Entende? Então, eu acho que é o que você passou, né? Essa sensação de ter todo o problema e, literalmente, você, né, não tinha um caminho ali para entender, né? E hoje aqui a gente está dando oportunidade para as pessoas entenderem, né, que não precisam passar pelo que você passou, né? Eu acho isso super bacana. O desgaste financeiro foi enorme, perda de dinheiro, de tempo, emocional. Eu fiquei, assim, muito mal mesmo, assim, minha ansiedade foi, assim... a mil, porque você se preocupa com tudo que está acontecendo com você e mais com as pessoas que são próximas, que estão caindo no golpe a todo tempo. Familiares, né? Familiares ali achando que é você, né? Nossa. É horrível. Complicado. Então, assim, eu mesmo, dando meu testemunho, eu não sabia que era possível proteger. É o tipo de coisa que você pensa, não, quando acontecer, eu vou atrás. Algumas pessoas até falaram, não, eu vou guardar o contato dele. Eu falei, gente, é melhor eu assistir a live, se interagir disso antes, porque, na verdade, depois que acontece, todos os prejuízos físico, mental, espiritual, emocional são muito maiores. Então, eu só fui saber depois que era possível fazer esse trabalho de proteção. Não sabia e, com certeza, se soubesse, teria feito, porque depois que passa por isso, a gente não sabe também, né, como que vai ser, né? Não tem como ter esse controle. E o pessoal perguntou, mas quanto que é para recuperar? O contexto não é o quanto você vai pagar para recuperar, né? Porque pode variar, 1.000, 2.000, 3.000 reais. O contexto é o desgaste que você tem em cima disso tudo, né? Vou esperar acontecer para... E aí, quando a gente fala de um hacker, como aconteceu contigo, né? Eu quis te trazer aqui hoje, porque o teu caso é o caso mais badalado do momento, onde os caras roubam literalmente a linha
e você não tem nenhuma ação a fazer, você não precisa clicar em nada, você não precisa fazer nada, o cara só precisa falar, é você e roubar o teu número, ponto. E aí você já está na roça. Então, assim, quando a gente fala disso, né, o desgaste disso tudo não é só o Instagram, perdeu o WhatsApp, perdeu o e-mail, perdeu literalmente tudo ali que estava relacionado ao número, né? Então, olha o tamanho do prejuízo. E eu faço os meus conteúdos e eu quero nessa live hoje que as pessoas entendam isso. É difícil as pessoas entenderem, que nem você falou, né? Ah, mas o pessoal fala depois. Mas é difícil as pessoas entenderem o tamanho do problema que elas podem ter depois que elas são hackeadas, né? Então não é só um contexto, ah, mas quanto que é? Depois eu pago. Agora eu quero ver, você tem um Instagram que você ganha dinheiro ali, os seus parcerias, os seus clientes, como é que fica isso? Quanto custa tudo isso, né? Não, então é isso que a gente quer enfatizar, né? E você pensa assim, eu não vou cair no golpe porque eu não vou clicar em nada que eu acho desconhecido. Gente, eu não cliquei em nada, eu até brinco hoje quando eu conto isso, eu falo, eu não caí no golpe, foi o golpe que caiu em cima de mim, porque eu não cliquei em nada. Eu sempre Total, isso, entendeu? Total. Gabriel, gratidão, viu, por estar aqui. Eu vou continuar o conteúdo aqui pro pessoal, mas assim, foi de grande valia. A gente estava combinando uma live e deu super certo, né? Porque casou com a situação, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer uma live, te chamei ali, você falou, cara, super top. Gratidão mesmo pela tua disponibilidade. E, claro, né, a gente tá sempre aqui, né? Para você não vai precisar mais, então, tranquilo. Você está protegido, mas a gente está sempre aqui e a gente fica muito feliz pelas indicações também que você faz, né? A gente começa a ajudar outras pessoas. E eu falo, né? Eu não estou aqui só por esse negócio. Eu tenho outro business, né? Eu faço a parte de posicionamento online e tal. Mas eu paro minha vida por esse negócio de recuperação e de proteção. Porque é ajudando pessoas, né? Que a gente cresce na vida, né? Então, quando a gente fala, olha, alguém foi hackeado e está no desespero, eu fico literalmente com a dor. Você vê, né? Que eu compro a dor da pessoa e falo, cara, vamos te ajudar, cara. A gente vai sair dessa junto. Né? Então, eu vivi uma maratona com o Malaquias, assim, todos os dias. E para mim, eu acho assim que o seu trabalho a gente tem que entender que isso é uma coisa que eu acho que não dá mais para fazer de conta que não é. A gente tem que entender que o contexto virtual ficou, está super presente, é uma proteção do mesmo jeito, a sensação que eu tive que é do mesmo jeito que eu tenho que me proteger e tomar cuidado na rua, eu tenho que tomar cuidado na internet também. E eu ouvi da própria polícia dizer, não podemos fazer nada por você, procure alguém especializado. Então, assim, você foi essa pessoa especializada. Eu agradeço demais pela amizade, pelo trabalho que você fez, assim, de um profissionalismo que eu não sei nem te dizer, além do carinho, porque você abraça a causa mesmo. Então, eu me senti muito acolhido. A gente compra dor. Né, a gente compra dor. Mas gratidão mesmo por ter dedicado o seu tempo e fica aí com a gente na live, viu? Gratidão de verdade. E vamos juntos. Qualquer novidade você precisar, já sabe que pode mencionar. E quando a gente fala, né, olha, mas será que hackeiam mesmo? Tá aí o Gabriel para provar que, né? E olha, a coisa não é tão simples. Bagunçam a casa para arrumar a casa depois. Bagunçam tudo. Complica literalmente tua vida, né, tua rotina. Total. É isso aí, Gabriel. Gratidão mesmo, viu? Beijão pra ti. E até, a gente vai se falando. Acompanha aí que a gente tem bastante conteúdo ainda. Vou ficar por aqui. Fechado? Beijo. Então tá, até outro. É isso aí, pessoal. Ó, Gabriel, né? Gabriel, ele teve, né, esse contexto disso que ele explicou. E a gente não quer aqui causar terror, né? Olha, nossa, mas todo mundo precisa sair urgente, correndo para se proteger. Sim e não, né? Porque quando a gente fala de um problema como o dele, né? E tem pessoas que tiveram problemas também um pouco mais a fundo, né? Você traz para si a consciência de, olha, será que se acontecer comigo, como que vai ser, né? Os meus parentes vendo ali aquelas coisas achando que sou eu, as pessoas ali achando que sou eu no WhatsApp, no Instagram. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Então, já para trazer um pouquinho do conteúdo, do que a gente vai falar sobre os tipos de hack, eu quero dar um pouquinho do resumo, porque literalmente é muita coisa, mas só para vocês entenderem, né? Hoje eu tenho essa parte de business de proteção, de recuperação, né? A gente já recuperou mais de 500 contas, mas eu comecei, né, ali, eu sou uma pessoa normal, como vocês, né? Então, eu comecei ali querendo, né, empreender. Eu sou formado em TI, né? Então, eu sou uma pessoa que teve uma formação na parte digital com relação a códigos de software, mas hoje a gente sabe que o Instagram, né, as redes em si, a maioria delas, não é esse tipo de golpe ou de hacker que entra e invade sua conta. É muito mais um golpista, né, uma pessoa que está ali tentando uma oportunidade, né, que tem alguns esquemas, né,
do que propriamente alguém que desenvolveu um software, né, malicioso, que roubou todas as senhas e código do Instagram. Não funciona assim, né? Eu vou explicar mais para vocês. Mas só para vocês entenderem, né? Eu sou de São Paulo, né? Todo mundo que me conhece aí já sabe, Guarulhos aqui. Eu me formei em TI e eu tenho uma filha linda, né? Depois eu vou postar ela aí. Aliás, se você me acompanha, você já viu, né? É um pouquinho da minha vida aí, da minha correria do dia a dia, que a gente sempre se dedica. Tenho o meu próprio negócio aí, na verdade, de posicionamento online. E essa parte do business a gente está 2 anos já trazendo soluções para isso, né? Proteção, pessoas que tiveram aí suas contas hackeadas, a gente tentou ajudar. Como que eu comecei isso? Como que eu decidi, né, fazer um negócio desse? Eu acordei e falei, opa, preciso de um negócio para ajudar as pessoas a recuperarem conta. Na verdade, não foi assim, né? Eu tinha alguns clientes, na minha carteira de clientes, na parte de posicionamento online, ajudava com marketing e tudo mais, e as clientes acabou sendo hackeado, né? E o que aconteceu? Eu falei, poxa, mas como que esses caras entram na conta, né? Eu fui tentar descobrir, eu fui tentar entender, estudar, né, que a gente chama. E aí, na época, eu lembro que na época, uns 2 anos e meio atrás, né, a gente tinha algumas soluções ali, a gente até falava com suporte ali, né, pediam ajuda, tinha alguns métodos, literalmente para Facebook, aí começou a migrar para o Instagram, e a coisa foi avançando, né, foi avançando. E a gente foi começando a estudar, aí a gente achou, eu falei, poxa, é aqui, os caras agem desta forma. E porque, querendo ou não, a gente sempre acha que o cara é um hacker de primeira, malicioso, que faz uns códigos que nem a China faz, né? Mas não é isso, né? A maioria, principalmente de hacker brasileiro, né? Que tem tipo de hacker que eu vou falar para vocês aqui, mas os hackers brasileiros, eles usam algum contexto fora para poder te dar o golpe. Não necessariamente quebrar as criptografias aqui dessa rede, né? Ou de outras redes aí que são seguras, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, né? Dependendo do teu e-mail também, tá? Dito isso, né, a gente achou uma forma de proteger e tal, né, e a gente começou a criar, né, essa proteção, e vários clientes ali falando, olha, legal, gostei, a conta tá de volta e tal, deu tudo certo. Comecei a indicar, né, eu falei, poxa, interessante isso aqui, né, e o que me mais chamava atenção era quantas pessoas ficavam felizes depois que a gente recuperava a conta, né. Imagina, se você tivesse a conta hackeada hoje, depois que você recupera ela, a felicidade que não é, né. O Gabriel falou um pouquinho sobre isso, né. Então, quando a gente faz uma coisa que a gente vê que a gente ajudou, né, e é isso que me mexia e ainda mexe no meu coração, e eu paro todo mundo do negócio para isso, é essa parte de ajudar as pessoas a se protegerem, a, né, ter as suas contas de volta. E isso foi me tomando, falei, eu preciso criar uma coisa sobre isso. E a gente criou, né, hoje já chegamos a mais de 500 contas, quase 550 ali. Eu vou atualizar esse número, depois eu passo para vocês, mas só para vocês entenderem, né, como tudo começou, né, como que a gente conseguiu chegar, né, no que a gente chama hoje de um método para essa blindagem, essa proteção total, né? E a gente, dentro disso tudo, né, dentro desses anos todos aí de estudo, a gente achou diversos problemas, né, com relação à plataforma, mas diversos problemas também com relação à segurança, né, onde as pessoas ali literalmente falavam, olha, você tem isso? A pessoa, não tenho. Ah, você tem autenticação? Não tenho. Ah, você tem proteção ali no teu e-mail? Não, não tem. Ah, você tem... Então, era muito vago o contexto das pessoas também tomarem cuidado com o que elas tinham, que era o ativo dela, que era a rede, né? E quando, né, na questão do business que eu tinha de recuperação, a pessoa ganhava dinheiro com aquilo, né? O Instagram era a loja dela, era um influencer, era alguém que tinha um contexto ali, que tinha que cuidar daquela coisa, porque dava a renda do mês para ela. Imagina você ter uma pessoa, um negócio ali, né? Que você, como dono do negócio ali, uma pessoa dono do negócio, que não protege o seu negócio, deixa a porta aberta, né? Então, não tem como. Você vai para sua casa, deixa de madrugada a porta aberta, você não deixa, né? Normalmente você fecha, tranca o seu negócio e vai embora. O Instagram é a mesma forma. Se você não se proteger, os caras estão o tempo inteiro tentando roubar. O tempo inteiro. De alguma forma, tentando puxar ali, tentando trazer, de alguma forma, as suas informações, tentando fazer uma engenharia social dos seus dados, te manda formulários fakes. Então, assim, tem muita coisa que rola nesse universo, né? E eu vou falar um pouquinho aqui também, que traz esses caras para essa dita oportunidade, né? Então, às vezes é negligência, assim, nossa, de achar uma proteção que a gente fala, poxa, agora eu estou seguro, agora eu estou blindado, porque, como o Gabriel falou, não basta ter proteção. Ele tinha autenticação de 2 fatores, né? Quando ele sofreu aí o hack. Só que isso não barrou os caras de entrar na conta dele. Então, como que a gente fala, né? Os golpes mudam muito, né? Mudam todo dia. Todo dia é um golpe diferente, todo dia é uma coisa que a gente acha nova e a gente vai tentando, né, entender e divulgar para vocês exatamente aqui no meu perfil. E aí, com tudo isso acontecendo, a gente achou um modo, né, um método de blindar e tal, que era eficaz, e a gente falou, poxa, agora a gente precisa mostrar isso pro mundo, né? E aí eu falei, agora eu vou começar a divulgar isso, mostrar para as pessoas que isso dá certo, que as pessoas não precisam ter medo de acessar as redes, né?
Porque a gente fica naquela coisa, né? Meu, será que eu clico nisso? Será que eu entro? Será que eu curto? Será que essa pessoa que me segue é o fake? Não sei se você tem isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço passa por isso. Então, o ideal, né, é você não ter medo, é você usar a sua rede social de maneira com que você use a sua rede social, né? Então, a proteção, né, você ter medo ali de não ter, né, a sua conta amanhã, é justamente porque você não tem uma proteção que você confie, entende? E você vê um monte de gente sendo hackeada, você fala, meu, daqui a pouco é minha vez, estou na fila. E isso é natural. Só que, quando a gente fala de se proteger, quem tem que tomar o primeiro passo, ou dar o primeiro passo, literalmente é a gente. Né? A plataforma em si, ela tem os seus modos operantes? Sim. Porém, não é específico, né? Como o Gabriel falou, ó, ele tinha, acaba caindo, entende? Então, a gente tem que entender as maneiras, o conjunto de técnicas, né, que você precisa fazer para poder ter essa proteção na sua rede. Então, quando a gente fala, olha, coloca a autenticação, isso é um paliativo. Não que necessariamente é uma proteção ao qual você vai falar, nossa, agora eu posso fazer qualquer coisa que literalmente, né, eu estou protegido. Não. E aí, dito tudo isso, né, com relação a quando a gente começou, como aconteceu, a gente começou a propagar, né, essa questão da proteção, fazer conteúdos aqui nas redes. A gente fez conteúdo também no TikTok, né, inclusive está bastante conteúdo lá crescendo, então não sei se você acompanha, depois eu ponho Malaquias Paulino lá para me acompanhar também. E a gente começou a entender, né, dentro disso, né, do método de validação de proteção, a gente teve diversos clientes que falaram, olha, Malaquias, ó, eu não tenho problema, né, com relação a conta hackeada, mas eu quero entender, né, como que eu evito esses hacks. A gente falou, olha, legal, então a gente pode ajudar mais pessoas. E foi aí que a gente começou, né, a criar um produto chamado Proteção Total. Inclusive, teve muita gente que perguntou aqui, né, sobre, quanto que é para blindar, para proteger, eu vou falar sobre isso, tá? Mas só para você entender a ideia, né, de como que a gente chegou nesse contexto, tá? E aí, né, dado a tudo isso, com relação à proteção, né, eu quero trazer para vocês assim, por que não ter a proteção é ruim? Né? Tudo que o Gabriel falou, tudo que a gente está falando aqui, né? Imagina se você hoje tem, eu tenho autenticação de dois fatores, beleza, paliativo. Mas se você não tem, né? Imagina se você não tem nenhuma proteção. Se você entrar agora aí no seu Instagram e falar em configurações, segurança, autenticação de dois fatores e tiver começar, tu tem um problema. Se você tiver lá, já tenho lá vinculado uma autenticação simples, é paliativo, mas você precisa fazer um conjunto de proteções para que você consiga entender que, olha, esse protege esse protege esse, entende? Imagina assim, o seu Instagram hoje, ele tem várias coisas vinculadas dentro dele. Por exemplo, o teu Face, o teu número e o teu e-mail. São 3 contextos. Esses 3 contextos, eles precisam também ter um tipo de proteção justamente para que alguém com má intenção invada qualquer que seja dessas redes e consiga o acesso. Porque o Instagram, ele tem esse link, né? De você conseguir redefinir sua senha com o Facebook, de você conseguir redefinir sua senha com a parte do telefone, o e-mail. Então, imagina se o hacker sabe disso e ele fala, legal, tem um e-mail aqui, eu vou pegar esse e-mail, né? Então, você vai ter um baita problemão ali dentro, né? E aí, dentro desse contexto, né? Você vai, aí, provavelmente, ter suas contas hackeadas, né? E não é o que a gente quer, né? A gente está aqui justamente para te fazer entender, né? Que a proteção, ela não é só um luxo, né? Preciso ter uma proteção master, é um luxo. Não é. É necessário, principalmente se você quer manter o seu Instagram intacto, tá? Com relação, o José está perguntando, né? Proteger para o aplicativo, backup, aparece lá, tá? Esse também, um decodificador que a gente chama, é interessante, porém você precisa ter um conjunto. Lembra que eu falei, são 3, né? Facebook, e-mail e telefone. Então, se você não tiver uma blindagem dessas 4 redes no total, né? Você vai ter um problema. Entende? Porque um pode puxar o outro pode puxar um. Então, quando a gente fala, olha, protege, tira o seu número ou põe uma autenticação XPTO, esse não é o contexto, né? Porque isso vai ser uma medida paliativa para que você tenha, né, vamos dizer assim, uma proteção específica para aquilo. Só que as outras redes, como é que fica? Entende? Que dá acesso também ao teu Instagram, tá? Então, quando a gente fala de Instagram específico, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o Instagram em si, né, quando a gente vai lá naquela parte de proteção ali, tem diversas opções, só que você precisa, né, meio que moldar isso. Agora, falando especificamente dos hackers ali, né, de como que eles agem, de como que eles fazem tudo isso acontecer, aí eu separei os 5 tipos aí, né, para vocês entenderem. Então, eu vou começar com o sorteio, né? Quem nunca viu, né? Olha, você foi convidado aí, né, para participar de um sorteio e quem recebeu já isso, né? Manda aqui no chat. Olha, eu recebi.
E os caras mandam, são carudos mesmo, assim. Eles pegam uma loja, clonam uma loja. A gente já viu até de sushi, a gente já viu loja de telefone, a gente já viu hotel, fazenda, que mais? Hotel, fazenda. Tem também, quando você vai viajar lá, como é que chama? Agência de viagens. A gente já viu vários contextos nesse sentido. E aí os caras falam assim, olha, você vai participar de um sorteio, que já estão pré-selecionadas algumas pessoas, para ganhar 5 diárias aqui no nosso hotel. Para participar de um sorteio para você divulgar o nosso produto, o nosso trabalho aí. E através disso você vai ganhar um produto e um valorzinho. Só que você precisa, aí tem só, né? Mandar os seus dados, aí você manda o telefone, você manda o seu e-mail e você manda o seu nome completo. Normalmente é padrão isso, né? Eles pedem dessa forma. Quando você manda isso, o que acontece? Lá na mensagenzinha deles, vai estar assim, olha lá, pizzaria, host, nossa, hotel, tá vendo? Ó, literalmente o pessoal manda isso, ó. Chegando agora, tal. Então o pessoal manda, o pessoal literalmente recebe coisas que você fala, meu, é confiável, porque às vezes vem de um perfil da sua cidade, do bar, do restaurante da sua cidade, do hotel da sua cidade, daquela loja que parece a loja que você já segue, ou é até mesmo a loja que você já segue, só que é uma loja que está hackeada. Então imagina que os hackers estão lá dentro, se passando pela loja e tentando dar golpe ali em um monte de gente que está seguindo. Entende? Existe uma técnica que eles falam, que eles fazem, que é pegar os hotéis famosos e aí clona as imagens, as fotos, tanto que dá para você perceber que o perfil é um clone, porque as imagens são postadas literalmente todas no mesmo dia. Então, como que você identifica, por exemplo, nesse caso? Entra no perfil, dá uma olhada, vê se não tem alguma coisa suspeita, algum comentário, alguém falando, foi clonado e tal. Ou, necessariamente, olha as datas das postagens. Normalmente, são postagens tudo no mesmo dia. O cara cria um perfil do Hotel XPTO e coloca tudo no mesmo dia. Coloca todas as imagens, copia lá do perfil oficial e cola nesse perfil fake. E aí segue você e fala para você participar da promoção. Entende que isso literalmente pode ludibriar você de falar, olha, eu conheço o hotel, eu sigo o hotel, e ele sabe que você segue. Normalmente isso acontece quando você comenta alguma coisa nessa publicação do hotel, ou do bar, ou do restaurante. Então, eles entendem o seu conjunto ali social com relação ao seu comportamento na rede e usa isso contra você. Então, o maior risco da internet, né, de você acontecer hackeada aí na internet, é literalmente o seu comportamento. E aí os caras sabem fazer muito bem isso, né? Vamos dizer que eles são profissionais nisso. Então, quando a gente entra num contexto de acreditar em qualquer coisa que te dá ali, inclusive teve um caso, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas teve um caso assim, teve uma pessoa que falou, olha, eu sigo um dentista famoso e o cara foi hackeado, e aí os hackers mandaram para essa pessoa falando assim, olha, se você receber, você vai receber aí, né, no seu consultório, ela também era dentista, né, você vai receber um kit da marca XPTO, é uma marca famosa de pasta de dente. E aí é só você falar, né, o seu nome, o seu dado completo, que a gente já vai fazer a validação para mandar para todo mundo que mandar essas informações. Aí ela falou, legal, eu quero receber, né, eu sou um dentista, eu quero testar essas pastas, né, eu quero entender esses produtos novos. Literalmente ela mandou, depois os caras falaram, olha, vai chegar um SMS, olha a sacada dos caras, vai chegar um SMS para você. E nesse SMS você não precisa clicar. Você não precisa clicar em nada. Você só vai printar o SMS e vai me mandar. Imagina do que é esse SMS, né? Então eles falam assim, olha, você vai mandar esse SMS para a gente validar a sua promoção e a partir disso você já está concorrendo, você já ganhou ou você já está com as diárias prontas aí e tudo mais. Então isso, né, que eles mandam para você lá no SMS é a redefinição de senha do seu Instagram. Normalmente é um link ou até mesmo um código, dependendo da engenharia social que eles têm sobre você, é um código que vai para o seu SMS e você dá um print. Quando você vê o link, normalmente algumas pessoas falam assim, mas eu não vou clicar porque é o link. Aí o cara manda lá no direct, né, falando, não precisa clicar não. É só você printar e mandar pra gente, tá sem erro. E é isso que eles querem, porque eles vão pegar aquela URL, né, aquele link ali e colar lá no navegador deles e fazer esse hackeamento da conta e redefinir a senha em 2 minutos eles estão dentro do seu Instagram, tá? Esse é o tipo de golpe, né, específico que a gente chama de sorteio, né? Então, o evento, sorteio, enfim, que eles pedem literalmente um print, tá? Então, quando a gente fala, tem a Luana dizendo, tá vendo? Dizendo que eu ganhei um sorteio, sendo que eu nem participo de nada. Então, é exatamente esse contexto. Mas, muitas das vezes, a conta que está te mandando isso não é uma conta estranha. Você vai ver que é uma conta que, nossa, é da minha cidade, o bar famoso da minha cidade, o hotel famoso que eu já fui.
Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Segundo tipo de golpe, tá? Segundo tipo de golpe. A gente chama de vazamento de dados. Vazamento de dados é bem comum na internet, né? Você vê um monte de reportagem falando que, né, invadiram o servidor tal, roubaram os dados do XPTO e tal, lá. O que acontece com isso, né? O Hotmail teve recente um vazamento e aí complicou muitas contas. Então, teve muitas contas do Instagram hackeadas com o Hotmail, porque não tinha uma proteção ali, nem no Hot, nem no Instagram. E aí essas contas foram literalmente hackeadas por esse vazamento. O que acontece? Esses vazamentos são alguns hackers muito, né, profissionais, e esses caras desenvolvem alguns códigos e vendem esses ditos acessos, né, essas senhas, ou seja, a sua senha, na Deep Web, nesses sites malucos aí, né? E aí, dados seu ali sendo vendido, alguém compra, né? E entra na tua conta, invade e faz o que tem que fazer, porque a ideia é lucro, né? O cara sempre vai ter a ideia de lucrar em cima da tua conta, em cima de você. E quando a gente fala no sentido de vazamento, não tem muito o que fazer, né? Você literalmente fala, poxa, mas vazaram os dados do teu e-mail, vazaram os dados da tua rede. Como você vai fazer alguma coisa? Não tem muito o que fazer, né? E aí, o que a gente recomenda, né, em casos como esse? Quando acontecer isso, você tem que ter a sua rede blindada. Porque se é uma coisa que você não pode fazer nada, se você não se prepara para um evento como esse, é literalmente fácil de o cara dar um clique e receber a redefinição de senha lá no e-mailzinho. Foi o que aconteceu com o Hotmail. Muitos casos de Hotmail sendo hackeado e muitas contas de Instagram sendo hackeadas por esse motivo. Então acharam uma brecha lá, venderam esses dados, os caras conseguiram entrar nas contas. E aí, né, para deixar a coisa mais complicada ainda, ele não desloga você do seu e-mail. Eles literalmente bloqueiam todos os e-mails do Facebook e do Instagram para você não receber. Então você fala, mas eu tô com acesso ao meu e-mail, eu fui hackeado não sei como, meu Instagram, levaram meu e-mail, E você vai ver, você fala, não, mas eu tô com acesso ao e-mail ainda. Os caras, como é que chegou esse hacker? Você não sabe. Mas muitas vezes veio disso, tá? Esse é um contexto que está pegando muito. No mês passado veio demais, esse mês reduziu um pouco, mas ainda continua, né? Porque esses dados ainda estão transitando aí na internet. Mas muitas contas foram hackeadas a partir disso. Então, recomendação, redefinição, troca de senha, autenticação, tudo no teu e-mail, possível, né? Que você consiga colocar, tá? Bom, outra coisa também, né? O terceiro jeito aí que eles invadem as contas é os famosos quem nunca, né? Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Quem nunca quis saber quem deixou de seguir? Quem nunca? Quem nunca? Né? Não mente, hein? Não pode mentir. Quem nunca quis saber quem deixou de seguir? E aí tem centenas de aplicativos. Você entra lá e coloca deixar de seguir, ver quem deixar de seguir. Nossa, eu coloquei aqui, vem com 50. O problema disso, os caras pedem sua senha e o seu login do Instagram. Olha que beleza. Isso vai para quem? Para o servidor desses ditos aplicativos que vão te dar essa informação gratuitamente, né? E a gente acaba acreditando, coloca os nossos dados lá e começa a ver, literalmente, consegue ver, né, que deixou de seguir, tal. Aí você fala, esse aplicativo não é muito legal, vou pro outro e tal. O problema disso, os seus dados ficam exatamente no servidor desses caras. O que acontece? Às vezes não por maldade da própria aplicação, mas provavelmente é uma empresa que está começando, provavelmente é uma empresa que não tem uma segurança, os hackers sabem disso, invadem essa empresa e roubam literalmente os logins. Ou literalmente a empresa já tem essa maldade. Entende? Então esse terceiro tipo é muito comum mesmo, de pessoas que têm aquela curiosidade de saber, olha, deixa eu ver quem deixou de me seguir, deixa eu saber quem deixou de me seguir. E isso é um perigo literalmente para tua conta. Mas eu tenho autenticação de 2 fatores. Pode ter certeza, quando você for logar, os caras vão falar, me dá sua autenticação de 2 fatores. Justamente para deixar você validado dentro do sistema deles, para ver realmente quem deixou de seguir e te apontar isso lá naquela aplicação que você baixou, tá? Então, uma coisa que a gente recomenda, tem conteúdo aqui no nosso perfil também, nunca mesmo coloca os seus dados de login em qualquer aplicativo que não seja isso aqui, ó, o Instagram, tá? A gente está falando especificamente da conta do Instagram, tá? Quarto tipo de golpe, que são os famosos formulários, tá? Formulários é comum. Nossa, quem nunca recebeu? Os caras entram lá no direct ou no teu próprio WhatsApp, né? Colocam um número estrangeiro, compram um número fake estrangeiro e te fala assim, olá, somos do Instagram. Vimos que você, sei lá, tem 2 tipos, né, no formulário, mas eles colocam assim, ó. Vimos que você infringiu as diretrizes da comunidade do Instagram. E aí, você tem que tomar uma ação em até 24 horas, ou você vai ser punido de derrubar sua conta, perder sua conta para sempre. Vai estar escrito exatamente assim lá.
que acontece com isso? Quando você fala, putz, vou perder meu Instagram, meu Deus do céu, tá maluco eu perder meu Instagram, né? Não faz sentido eu perder meu Instagram. O que acontece, né, quando você cai nisso, né? Eles colocam um linkzinho lá para você, meio que tem um nome para isso. É quando você quer fazer como se fosse uma contestação. Fazer a contestação agora, fica lá na mensagem, ou no direct, no WhatsApp, né? Aí você clica e a página é literalmente idêntica com a contestação do Instagram, bonitinho e etc e tal. Tá vendo? Tem um monte de gente que recebeu aqui, ó. O que acontece? Quando você manda aquela informação, você clica naquele link, ele vai pedir sua login e senha. Entra no mesmo contexto do aplicativo que a gente falou recente. Quando os caras pedem o teu login e senha, adivinha para quem vai? Se aquela página não é oficial do Instagram, vai para quem? Vai para os hackers. Normalmente, esse tipo de golpe é de hackers que não é brasileiro. Eles desenvolvem um softwarezinho, uma telazinha. Normalmente, tem alguns brasileiros já adaptando a isso aí, né? Brasileiro não é besta. E vai atrás rápido, né, dessas coisas. Mas normalmente são golpes estrangeiros, são hackers estrangeiros que têm esse tipo de golpe. E a tática deles é, quando eles conseguem o teu login, eles inativam sua conta. Eles desativam sua conta. Por 10, 20, 30 dias. Inclusive foi o que aconteceu com o Ricardo Cuba, né? Que a gente comentou aqui na live, que o Gabriel comentou. Que o dele aconteceu a mesma coisa. Os caras desativaram. E quando a conta está desativada, a gente sempre fala, né? Olha, a única maneira que dificulta a recuperação da conta é quando ela é desativada. Complica a situação total, porque se tem uma desativação, como que a gente vai mandar para o servidor ou abrir uma contestação, alguma coisa nesse sentido, dependendo do método que a gente usar para recuperar, falando que a gente quer a conta de volta, entende? Então, para o Instagram, se o seu login foi lá e falou desativar a conta, você já concordou com isso. Só que você fala, não, mas eu tenho tempo de se arrepender. Só que você não tem mais a senha. Entende? Os caras trocam a senha e desativam literalmente para vender o teu Instagram depois. Isso acontece com contas maiores, 10, 15, 30 mil, pode começar a se preocupar, tá? Porque os caras literalmente vão para isso. Esse é um dos contextos do formulário. Tem o 2. O 2 você tem uma conta lá, você fala, preciso ser verificado, você faz de tudo para ser verificado, né? Que hoje em dia não é fácil. Antigamente era bem mais difícil. Você entrava ali, colocava 2, 3 matérias que você tinha na região mesmo, na sua cidade, tudo era verificado. Porque a verificação, ela tem esse contexto, né? De ser uma pessoa notoriamente pública, né? Notoriamente quer dizer que você precisa estar na mídia. E aí, o que acontece? Os caras se aproveitam disso e falam, olha, recebemos as suas solicitações. Olha que legal, o cara sabia que você queria. Eles mandam para você assim, ó, recebemos sua solicitação para verificação da sua conta. Basta você clicar nesse formuláriozinho aqui, mandar suas informações, que sua conta vai ser verificada em 2, 3, 24 horas. Olha que sacada genial desses caras. E aí, o que acontece? Você, na ânsia de ter a verificação, quem nunca, né? Imagina se receber agora, nesse exato momento, falando, olha, vamos verificar o seu perfil. Só clicar nesse link aqui, preencher o formulário, que nós somos do Instagram, e a gente vai verificar o seu perfil. E isso também chega via WhatsApp e via direct, tá? Então, normalmente vem desses dois caminhos. Aí eu te falo, quem não clicaria, né? Quem não queria isso, né? Essa é a pergunta, né? Quem não queria? Então, o que acontece? Olha lá, o Gabriel, ó, tá vendo? Esse de verificar aparece toda hora pra mim. Normal, vai pra todo mundo. E assim, tem muita gente, mas muita gente mesmo que cai nisso. Muita gente, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma ressalva aqui muito importante. Instagram, Facebook, outras vezes os caras não têm suporte para falar com você no WhatsApp. Não tem suporte para falar com você no direct. É muito difícil você encontrar um caminho para falar com esses caras, entende? Hoje, né, de anos, né, que a gente já faz esse contexto de recuperação e proteção, a gente sabe como falar com eles. O porém, o entretanto, é que quando você, né, tenta, vamos dizer assim, falar com o Instagram, é literalmente uma loucura. Não é nada fácil falar com os caras. Então, se, né, por acaso vier alguém falando que é do Instagram, que vai te ajudar, esquece, isso não existe, tá? Não existe Instagram entrando em contato com você por WhatsApp, por direct, né? Nossa, imagina se o Instagram mandasse mensagem por direct pra gente, né? Conversar com a gente no WhatsApp assim tão facilmente, ia ser lindo, né? Não funciona dessa forma, tá? Então, o que a gente recomenda? Bloqueia, exclui, qualquer coisa que seja. Como que você verifica se o Instagram tá realmente te punindo, te querendo fazer alguma coisa ali contra você, porque você, teoricamente, infringiu as regras? Você vai lá na tua continha, clica lá em configurações, vai clicar na parte de, se eu não me engano, conta, e depois que você clicar em conta, você vai clicar
na opção status da conta, tá? Status da conta. E lá você vai ver se você feriu alguma diretriz, você pode inclusive apelar por ali, tá? Esse é o único caminho que você tem a abertura de mandar uma apelação com relação a diretrizes do Instagram, tá? Então depois que acabar essa live, você faz essa verificação para ver se você não tem uma penalidade, porque às vezes isso, né, essa penalidade, ela tira o engajamento da tua conta, tá? Então é sempre bom estar checando, é sempre bom estar olhando, e essa é uma dica de ouro, que inclusive a gente faz para contas literalmente grandes, tá? Esse é o quarto tipo de golpe, formulários. E o quinto, né, que é o que a gente falou aqui hoje no começo da live com o Gabriel, que é o que ele sofreu, que é o famoso SIM swap, né, gente? O que é o famoso SIM swap? O SIM swap, né, traduzindo por português, chama troca de SIM. Troca de SIM é quando você tira uma linha do SIM, do chip, né, que chama SIM, e manda para um outro chip a linha que pertencia àquele chip. Isso é feito de que forma, né? Como é que esses caras conseguem esse negócio? Muitas das vezes esquema. Muitas das vezes esquema. Portabilidade é uma porta literalmente escancarada hoje no Brasil para isso. E existem operadoras menores que fazem essas portabilidades sem muita exigência, né? Vamos dizer assim. E com base nisso, os caras conseguem mudar de nome, mudar de operadora e fazer muito. Mas assim, eles fazem literalmente uma bagunça na tua vida se isso acontece. E a gente viu o Gabriel falando hoje aí, né? Quem perdeu depois... Gabriel tá aqui, ó, inclusive comentando, conversa com ele. Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque quando você chega nesse tipo de golpe, onde, vamos dizer assim, os caras têm acesso full a tudo, as tuas redes todas. Se você não tem uma proteção, eles vão ter. Não adianta, mas eu tenho autenticação, esquece isso. A autenticação de 2 fatores vai para o número. E o número não está mais com você. Você perdeu. O número vai estar com esses caras. Então imagina um contexto que você não tenha mais a tua linha, o teu número. Sabe o sinal que você tem de internet agora? Caiu. Pensa nisso. A tua forma de comunicar com o mundo começou a cair. WhatsApp, Instagram, pronto. É desespero total. Tá? O SIM swap ele é um golpe recente, porque os hackers começaram a notar que as contas, né, pessoas maiores ali que tinham contas maiores, começaram a se preocupar. Falaram, poxa, agora eu preciso proteger, como é que esses caras hackeiam a conta? E aí a pessoa começou a colocar autenticação de 2 fatores, com o número, colocar um monte de outras proteções e etc. Tá? O que acontece com tudo isso, né? Os caras falaram, a gente tem que achar outro caminho para ganhar, né? Din-din. E aí os caras foram começar a partir para outros caminhos. E aí eles acharam, né, uma brecha na operadora, fala com alguém ali, né, facilita isso para mim. E aí a coisa acontece meio que dessa forma, tá? A gente já ouviu relatos de que SIM swap, né, os caras cobram literalmente 50 conto para fazer uma transação dessa para um cara, bandido que tá do outro lado, roubar a tua linha, né? Imagina por 50 reais ali que os caras pagam para esse cara que tem esquema lá dentro, você perder e ter sua vida revirada de ponta cabeça. É uma situação difícil, né, pessoal? A gente acompanhou o depoimento do Gabriel aí, não é uma situação fácil, porque quando a gente fala das nossas redes, eu falo por mim, né? Eu trabalho isso aqui há anos, né? Tem muita gente que me segue aqui, que acompanha o meu trabalho e que conversa comigo que sim, né? A rede social é a porta de entrada de renda, inclusive da família. Então imagina perder isso, né? De uma maneira assim, por 50 contos, né? Essa é a questão, né? Imagina perder isso por 50 reais. Jesus amado. Então, a gente entra num contexto que os caras são criativos. A gente sempre tem que entender assim, como o Gabriel comentou também. Os golpes, ele não é de hoje que eles existem. Não é de hoje que existe alguém querendo te roubar, alguém querendo a tua carteira, alguém querendo, né, levar vantagem de você. Lembra na pracinha da tua cidade, que chegava lá, tinha um cara com um copinho e pronto, perdeu 50, acabou. Então, assim, esses caras, eles estão há anos aí, né? Imagina a gente chega agora e fala, opa, vou criar um Instagram, vou ser feliz. Esquece, se você não se proteger, vai ter muitos problemas, tá? Então, não é de hoje que esses caras tentam, né? Tentam. Inclusive, eu fiz um post recente, onde eu expliquei, né? Os caras começavam, como que era a bandidagem antigamente, né? Você andava com a carteira aqui no bolso, os caras, puxavam a tua carteira, né? Eles sempre estão de olho na sua carteira. Hoje, eles estão de olho na sua carteira, só que digitalmente, né? Você é um número financeiro para eles, no sentido de se você facilitar, nossa, esses caras fazem uma farra com a tua vida, passando por você. O pior de tudo não é ter os caras, vamos dizer assim, roubando as tuas redes somente. O pior é eles usarem isso para dar golpe nas pessoas que seguem você, nos teus familiares, nos teus amigos.
Então imagina essa galera hoje, imagina que se nos seus stories hoje, aí, nos seus stories hoje, fosse divulgado assim, me dá R$ 20 que você ganha 100, me dá R$ 70 que você ganha 200, me dá 500 você ganha 1.000, 3.000 normalmente. Então, imagina quem está do outro lado, seguindo tua conta, vê uma coisa dessa no seu perfil. E a pessoa está numa situação difícil, às vezes não raciocina direito, entende que é propício de alguém literalmente mandar quinhentão pro cara, a cesta do mês, a compra do mês que o Gabriel falou, teve gente que caiu realmente. E assim, não é culpa do dono da conta. Né? O dono da conta vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Claro, tem a proteção, mas até você chegar a esse conhecimento, vocês são pessoas privilegiadas que estão aqui hoje para entender sobre isso, até chegar nesse patamar, demora. Não é de uma hora para outra, né? Que você vai lá e fala, opa, entendi tudo sobre proteção, vou começar a fazer. Não. Então sempre a gente tem que tomar esse cuidado, né? E esses caras vão sempre estar tentando a sorte, sempre estar tentando a sorte. E é esse tentar a sorte que uma hora ele encontra, né, a sua não sorte, né? E aí você tem esse problema com relação à conta hackeada, tá? Então, basicamente, esse é o contexto aí para que necessariamente, né, os caras consigam roubar, né, a sua linha, roubar a sua conta. E isso não é um contexto que a gente gosta, né, de falar, poxa, mas os caras vão roubar a minha conta e tal. Mas a realidade desse fato é essa, né? Se você não tomar cuidado, se você não se proteger, se você não, vamos dizer assim, colocar a sua carteira num lugar que não seja de fácil acesso, vai ter problema, tá? Quanto mais contas, né, se protegem, mais as vulneráveis ficam ali, né, alvo fácil para esses caras. Então, hoje eles estão focados, claro, em contas maiores e tal. Mas essas contas maiores estão começando, né, a se proteger, que nem a gente falou. Existia autenticação, começaram a roubar conta e ninguém tinha autenticação dos fatores, começaram a colocar. Colocaram a autenticação dos fatores nas contas maiores e os caras viram que eles precisavam dessas contas para hackear também. Arrumaram um esquema na operadora para roubar a linha de quem tinha autenticação dos fatores. Olha o contexto, a criatividade desses caras. Eles nunca vão parar. Eles sempre vão estar arrumando alguma coisa, tentando alguma coisa para, né, roubar você, ou roubar tua conta e se passar por você. O problema é isso, né? O cara não põe a cara lá e fala, opa, me dá um dinheiro aí. Ele literalmente se esconde atrás da tua credibilidade ali na tua rede para se passar por você e dar golpe em um monte de pessoas e depois sumir do mapa. Até porque é muito difícil achar esses caras, muito difícil mesmo, tá? Então, assim, vamos lá. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Comenta aqui pra mim se você conhece alguém que já sofreu alguns desses tipos de hacker, né? E qual foi. E, claro, se essa pessoa não estiver aqui, olha, tem um aviãozinho de papel aqui, ó, manda pra ela participar, porque ela precisava estar ouvindo isso aqui, né? Ó, o Gabriel falando aí, ó, conta aqui o user, tá? É exatamente isso, ó, para negociar o nome do Instagram. Exato. Os caras, eles fazem de tudo. Eles querem uma brecha, né? Agora, só um contexto para vocês. Teve uma pessoa também que entrou em contato comigo. Eu não lembro se a gente conseguiu ou se a gente ajudou ela, porque tem esse contexto financeiro também que barra algumas pessoas. Que não deveria, né? Porque quando a gente fala de proteção e tal. Mas teve uma pessoa que literalmente recebeu uma proposta assim, olha, a gente é de loja XPTO de lingerie e basicamente a gente vai fazer uma parceria com você e vou te mandar um kit, né, de maiô e etc e tal, para você fazer os testes. E aí você faz os testes, fala se gostou, só que antes disso você tem que fazer um cadastro. Aí adivinha? Entra naquele contexto do cadastro lá, onde a gente falou do primeiro modo, né, que eles usam para hackear contas, tá? A voz já foi. Mas é isso mesmo, Gabriel. Ó, portal gigante, exato. Nossa, tem muitas contas hackeadas. Muitas contas que você fala, meu, não é possível que essa conta é hackeada, né? E os caras colocam coisas que você, basicamente, por confiar nessas contas ditas grandes, acaba caindo, né? A Nath, que entrou agora também, teve um problema aí com relação a questão do roubo da linha, né? O dela foi bem complicado, os caras não roubaram uma vez só. Ela conseguiu recuperar, seguiu todas as orientações na operadora. Infelizmente, momentos depois, os caras roubaram de novo. Olha a facilidade que esses caras têm para isso, né? Então, quando a gente entra num contexto como esse, a gente fala, poxa, mas como se proteger, né? Como que a gente pode estar antes desses caras, né? Como é que a gente pode, literalmente, ali, não passar por todo esse problema, né? E é um caminho que a gente sempre, né, pregou aqui, falamos aqui, né, e a gente fala no nosso perfil,
que há caminhos, há como sim você proteger, né? Ó, a Nath confirmando. Foi complicado, né, Nath? Se você quiser entrar aí, pode entrar. Manda a solicitação que a gente conversa rapidinho. Mas a gente estava com o Gabriel aqui também, que o caso dele foi, né, necessariamente aí também de SimSwap. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Quando você tem ali a sua privacidade invadida, é um Deus nos acuda, né? Mas é isso, pessoal. Então eu queria trazer esse contexto para vocês entenderem, né, até que ponto a coisa pode chegar, né? E até que ponto isso pode ser prejudicial até para a saúde mental, né? Quando a gente chega um patamar desse, num contexto desse, a coisa fica realmente complicada. E quando a gente, né, tenta fazer alguma coisa, já é tarde, né? Não tem muito o que se fazer. Ó, pessoal, quem quiser mandar pergunta, aqui, se você clicar aqui num pontinho, não tem um balãozinho de conversa com ponte de interrogação, você clica ali e manda uma perguntinha ali, e aí eu vou tentar responder você, tá bom? Fechado? É isso. Aí, né, com base em tudo isso que eu falei para vocês, a gente trouxe, né, como que a gente se preocupa com isso, como que literalmente a gente pode te ajudar. Hoje a gente tem, né, depois de toda essa fase, né, com relação à questão dos hackers, hoje a gente tem sim um método que a gente faz, né, essa questão da proteção, onde a gente consegue fazer um conjunto de estratégias para que você não consiga, para que o hacker não consiga invadir a sua conta, né, ter uma brecha ali para ele literalmente invadir a sua conta. Então a gente criou, né, essa validação, criamos esse método e hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre ele, né. E aí uma pergunta, né, que eu falo para vocês aqui, né, quem hoje aí, né, você manda aqui tem a proteção, né, de 2 fatores. Quem hoje aí tem a autenticação de 2 fatores, independente de qual ela seja, básica ou não, né, quem realmente tem autenticação? Ó, o João tá perguntando se eu sou hacker. João, depende, viu, do ponto de vista. Mas o pessoal me chama de hacker do bem, viu? Hacker do bem, a gente trabalha pro bem, né? Tanta coisa que a gente conhece, tanta coisa que a gente sabe, e falando como ser humano aqui, né? A gente poderia literalmente triplicar os ganhos, né? Mas a gente resolve trabalhar pro bem, né? E eu acho que isso não tem preço, cara. Quando eu vejo alguém muito feliz, né? O Gabriel vindo aqui dar o depoimento dele, falando, né, o que ele sofreu, o que ele passou e como que a gente pôde literalmente aliviar ele disso, né, cara? Isso me dá vamos dizer assim, um orgulho, né, de ter esse negócio aqui também. E a gente sabe que isso não é um contexto fácil, né, não é um contexto simples, tá? Bom, falando aí especificamente dessa questão, né, ó, todo mundo, ó, o pessoal tem, ó, tá vendo? Eu tenho, ó, é isso aí. O porém, entretanto, é a maneira, né, que você literalmente usa essa autenticação, né? Não é só o contexto de você ter, né? E é a maneira que você usa, né? João, depois vamos conversar assim, eu vou te mostrar certinho, né, como que a gente ajuda as pessoas. Mas hoje eu tenho formação em TI, né? Tenho as pessoas também que nos auxiliam que têm uma formação mais específica com relação à segurança também, né? E tecnologia da informação, né? Análise de sistema, software de redes e outras formações aí que do longo do período de vida aí a gente fez. Ó, fiz com você, legal, ó, ateliê da Beli, legal, que bom que ter você por aqui, viu? Gratidão aí por ter compartilhado também. E, aliás, agradeço aí a todos vocês, né? Mas é isso, pessoal. Então, a pergunta imagina o preço de recuperar uma conta, né? Imagina você tem uma conta hackeada aí, né, e tem que recuperar ela, né? Imagina o impacto na sua vida, na sua saúde, de você ter, né, essa invasão, sofrer essa invasão por hacker, né? Seus seguidores, seus amigos, sua família, todo mundo ali num desespero total e você tentando falar com alguém, não tem WhatsApp, não tem mais o e-mail, não tem nada, né? Isso é um cenário que acontece, tá, gente? Então, fique atento, tá? Com relação também à parte aí, né, de proteção, o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Quando a gente fala de correr, né, o risco aí, com relação à tua conta, de você ter que, né, ir atrás de todo mundo para falar, meu Deus, não compre, não caia, não deposite, não isso, não aquilo outro, porque os caras, eles vão atacar. Uma coisa que eles fazem muito, né, inclusive qualquer tipo de golpe, é entrar lá, né, no teu direct, e eles vão falar unitariamente com cada uma das pessoas. Com cada uma. Eles vão mandar lá a mensagenzinha pronta para todo mundo, falando que o que eles estão vendendo ali é verdadeiro, falando necessariamente aí, se você quer dar 10, ganhar 20. Então, eles têm esse trabalho, gente. É impressionante quando esses caras
literalmente trabalham dentro da conta. Quando você vê esses caras lá dentro da conta, quando recupera a conta, né? Você vê lá esses caras, os caras ficam o dia inteiro mandando mensagem, o dia inteiro, para todo mundo ali que tá no seu direct. Pra todo mundo, sem exceção. Então eles veem o seu histórico de conversa, eles veem a forma que você trata essa pessoa, se você chama a pessoa de meu bem, de anjo, de oi fulano, eles usam exatamente esse mesmo contra-argumento para falar com essa pessoa, para convencer, né, do que ele está falando que é verdade. Aí a mensagem típica é: ah, mas isso aí que você está falando é verdade mesmo? Isso aí não é golpe? A pessoa fala... Aí o hacker responde, passando pela pessoa do perfil hackeado, falando: não, eu fiz e deu certo, né? Quando chega nesse contexto, é difícil a pessoa não acreditar, né? Que realmente é um hacker que está ali, que realmente é uma pessoa que, vamos dizer assim, ah, mas será que, né, pode ser o fulano foi hackeado? A pessoa nem checa às vezes, né? Tem uma conversa bem legal ali e os caras sabem desenvolver esse papo, você não vai checar, você vai simplesmente fazer o Pix, né? Então, o problema aí é esse o contexto. Não é só você, né, ser hackeado, é você ter que depois ver um monte de pessoas que depositaram dinheiro mesmo, literalmente dinheiro. E quando eu falo dinheiro, teve gente que a gente pegou alguns casos que chegou a depositar R$1.200, né, para esses caras num golpe de Pix, né? Ah, manda 1.200 e ganha 5.000, né? Olha isso, né? Olha até que ponto chegamos. E aí, para piorar, né, tudo isso, eles pegam essas contas hackeadas, né, de algumas pessoas específicas e falam assim: olha, quer participar, né? Quer ganhar aqui tal coisa, dá 10, ganha 20, tal. Aí a pessoa manda um Pix lá e fala assim: agora, nesse exato momento, para você ter o seu dinheiro, né? Você mandou 1.200, você quer os 5.000, não quer? Então, para você ter o seu dinheiro, 5.000, e cair na sua conta, você precisa entrar lá no seu cadastro e colocar esse e-mail aqui, no seu cadastro do Instagram. Adivinha o que esses caras vão fazer quando você faz isso, né? Roubar a tua conta também. Aliás, você já tomou um golpe de 1.200, os caras ainda querem roubar a tua conta. O problema disso tudo é que eles vão continuar fazendo isso com um monte de outras pessoas. Quando não, eles falam para você assim: tá, tudo bem, você já entendeu que é um golpe, beleza. Então, para você receber o seu dinheiro e ter sua conta de volta, que já roubaram sua conta, faz um vídeo falando que o Pix XPTO funciona. Aí a pessoa, claro, no desespero, faz o vídeo falando: olha, fiz o processo aí do Pix e deu certo. Só que o cara tem a tua conta, o cara agora tem o teu vídeo, mas o problema é que isso não vai dar para ti. Entende? Vocês conseguem enxergar o quão grande é esse problema com relação a não se proteger, né? Então, quando a gente fala: olha, se proteja, faça a proteção da sua conta, entra, né, ali numa validação, num conjunto de técnicas onde você literalmente vai conseguir ter uma blindagem da sua conta, né? Mas é isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, né? Eu poderia aqui ficar falando por horas, né, para vocês o que acontece, como a coisa rola, né? E a gente teria aí mais 2, 3, 4 horas de live, né? Quem sabe? Mas, claro que o meu tempo aqui é curto, e o tempo de vocês também, não quero tomar muito tempo de vocês. Então, o que eu resolvi fazer, né? Eu resolvi mostrar um caminho, né, aqui nessa live, para vocês entenderem que existe sim, né, uma forma de se proteger, existe sim uma forma de você conseguir blindar suas redes num conjunto de técnicas, não é somente uma autenticação, no conjunto de técnicas para conseguir garantir aí que sua rede não seja invadida, né? A gente chama de como ter suas redes sociais impossíveis de ser hackeadas. Isso é fato, tá? A partir do momento que você consegue fazer um conjunto de técnicas e a sua rede social está literalmente blindada, hacker nenhum consegue entrar na tua conta de maneira fácil, né? A gente chama o contexto de método chora hacker, né? Porque é o nome da nossa live, né? Porque literalmente esses caras vão chorar tentar invadir sua conta, tá? E quanto mais pessoas tiverem, né, a conta protegida, quanto mais pessoas tiverem aí um contexto de proteção que literalmente os caras não conseguem entrar, mais esses caras saem do mercado, né? Vão trabalhar, né? Vão fazer outras coisas, né? Porque ficar roubando conta, né, das pessoas que estão aqui trabalhando, estão lutando pelo seu Instagram, não é fácil construir Instagram, né? Imagina o quanto você deve ter batalhado para chegar na tua conta hoje, né? E com certeza, né, perder isso não vai dar certo, né? Laços da Mari, né? Meu Instagram foi hackeado, eles queriam fazer um vídeo para que eu devolvesse a minha conta. Exatamente isso. É exatamente esse o contexto. E aí, eles literalmente convencem para você fazer o vídeo. Não, vou te dar sua conta. Imagina um bandido, né, lá do outro lado, falando: não, vou te dar sua conta. Só fazer o vídeo, sua conta de volta. E aí ele pega o seu vídeo, ele vai pegar o seu vídeo e vai usar contra você no seu perfil falando
que imagina você aparecer no seu perfil, que você não tem mais acesso, falando, olha, o PixXPTO aí dá certo, pode investir. Imagina o quanto de seguidores seu, quantas pessoas, amigos, familiares vão cair depois disso. Então, é exatamente a técnica deles para tentar, literalmente, ganhar mais dinheiro com a sua imagem, tá? E quem fez já perdeu, exato. Esse é o contexto, né? Não tem como, né? Isso dar certo, né? Não tem como isso dar certo, tá? O que a gente, né, quer fazer, né? Fica difícil mostrar para vocês, né, o passo a passo, tela a tela de como fazer, né, a proteção, o módulo, como você entrar, como você fazer as técnicas, conjunto de técnicas e tal, né? Porque literalmente é um processo um pouco mais simples, mas não é fácil, né, que a gente chama, né? Então, apesar dele ser simples, você precisa, né, literalmente de alguns contextos, né, passo a passo ali, para você conseguir chegar nessa proteção, literalmente blindagem, né, que a gente chama. Então, né, é impossível fazer isso agora, né, aqui nessa live. Então, eu quero convidar, né, você, se você quer dar um passo a mais, né, aí, para esse método Chora Hacker, é um método onde você vai literalmente entender, né, um conjunto de técnicas, você vai entender como se blindar dentro das redes sociais. E eu não estou falando só do Instagram, tá? Eu estou falando do teu e-mail, eu estou falando do teu Facebook, eu estou falando do teu WhatsApp, tá? Vou te contar uma coisa sobre o WhatsApp. O WhatsApp, muita gente fala, mas os caras roubam a linha, eu tenho um PIN. Tudo bem, ótimo. Só que, se você tem um PIN para um e-mail que eles têm acesso ou que eles roubaram com relação à tua linha, eles conseguem quebrar o teu PIN e literalmente entrar no teu WhatsApp. Uma queixa que eu recebo sempre de quem teve golpe de SimSwap, né? Vocês viram falando sobre o golpe de SimSwap. Roubaram minha linha, eu tinha PIN no WhatsApp e roubaram meu WhatsApp e entraram lá e estão passando por mim, mandando mensagem para toda a minha família. Olha o tamanho desse problema. Por quê? Porque os caras não só teve acesso ao número dela, mas teve acesso, né, dessa pessoa, teve acesso ao e-mail que tá, né, da redefinição de PIN. Então, é muito simples para esses caras. Eles vão entrar, né, com o teu número, receber o código do WhatsApp, beleza, tá lá com eles, e ele vai pedir o PIN, né? Imagina que você colocou um PIN, ele vai pedir um PIN. Só que tem um botãozinho lá chamado redefinir PIN. Imagina para onde vai esse redefinir PIN. Para o e-mail que eles também roubaram junto com o teu número, que estava lá validado numa proteção também do teu número. Olha o tamanho desse problemão aí que pode te gerar. Entende? Então não adianta ter o PIN. Ah, Malaquias, mas eu tenho um PIN de... Não adianta, pessoal. A gente tem que bater nisso porque os caras são bons, né? Essa é a realidade. Eles literalmente param para pensar como dar o golpe. Porque se você for pensar, né? É difícil até explicar, né? Pô, como que o cara rouba a linha, tem o e-mail e redefine o PIN que era para ser sagrado, vamos dizer assim, né? É difícil até de imaginar isso, né? Mas acontece mais do que a gente pensa aqui, tá? Diariamente, só para vocês entenderem, hoje eu tô com 48 mensagens, eu já respondi mais de 50, né? Só para responder aqui no WhatsApp, de pessoas que estão precisando de ajuda, né? Inclusive aqui na live, teve pessoas ali pedindo, né? Eu tive minha conta hackeada, me ajuda aí a recuperar. Então tem muitas pessoas, se vocês puxarem a mensagem aqui, muitas pessoas pedindo isso, né? Então, com relação a tudo isso, né? A gente fala, você precisa se proteger. O Ateliê Mimos da Lua falou, também recebo muitas menções nada a ver. Essas menções é um problema complicadíssimo, tá? Eles normalmente é um aplicativo, um jogo que você ganha dinheiro, um negócio que você ganha dinheiro jogando. Então é mais um golpe, tá? Mais um golpe. Só que aí o contexto é um pouco mais embaixo, né? Pode ser links maliciosos, e quando você clica para se cadastrar naquele jogo, você vai meio que ser direcionado para uma tela como se fosse um aplicativo da seu Apple Store ou do seu Play Store, ali do Android ou do iPhone. E aí você vai imaginar que você está baixando um aplicativo de jogo para ganhar dinheiro. Bingo! É um aplicativo que bagunça o seu celular inteiro. O problema aí, né, até então, é que os caras com uma aplicação, né, com permissão dentro do teu celular, nossa, não dá nem para imaginar o tamanho da bagunça que eles podem fazer. Então, quando a gente fala de, olha, não clica, não acredita, não é fato, tá? Se você realmente, mas eu gosto de jogar, eu quero procurar um joguinho que dá dinheiro, é muito difícil isso ser verdade, tá? Tem alguns casos específicos, mas a exceção à regra. Mas vai lá na tua Apple Store, você mesmo baixa o aplicativo, né? O próprio Android ali, ele tem a proteção onde você coloca de baixar dispositivo, não baixar aplicativo de fontes desconhecidas ou não confiáveis, que é do próprio aplicação, ou seja, aplicativos que foram checados pelo suporte do Google, né? Quando se fala de Google, e quando se fala de Apple, né? O suporte da Apple ali, o iOS,
de aplicativos que são verificados pela Apple, tá? Então, com relação a isso, o que fazer, né? Que acabaram de me perguntar aqui, eu ia chegar nisso. Você vai lá na sua parte de configurações da sua conta, você vai clicar em configurações, tá? Depois que acabar a live você faz isso, mas anota aí, ó, configurações, depois de configurações você vai clicar em permissões, e lá em permissões você vai ter tudo ali para você meio que ocultar qualquer pessoa te marcar, apenas os que te segue, né? Ou literalmente ocultar todo mundo de marcação sem aprovação. Isso também barra um pouquinho os caras, tá? Então você pode fazer aquilo, tanto nos stories, tanto nas publicações. Então normalmente eles devem estar te marcando nos stories, né, nas menções ali nos stories, tá? Então faz isso. O denunciar é complicado, porque esses caras eles fazem o seguinte, eles usam VPN, né, para criar contas. VPNs é uma rede fictícia, né, de internet. Então ele não tem um servidor específico, né? Então esses caras eles ficam mudando de VPN e eles vão criando as contas. Aí você clica lá em bloquear fulano e todas as contas que fulano criar. Só que se esse cara muda de VPN, o Instagram não consegue mais pegar o servidor dele. E ele não consegue, entre aspas, bloquear ele de você, tá? Então, isso é um contexto complicado. Então, inclusive, uma pessoa me chamou no WhatsApp, pediu exatamente esse caminho, e a gente fez, né, esse caminho, e ela não foi mais marcada. Então, interessante é isso, tá? Faça isso, desativa as menções, tá? E você não vai ter mais esse problema, tá? Eles me marcam direto aqui, eu deixo, não tem problema, deixa esses caras sofrerem aí e ficar chorando aqui na nossa live, né? Essa é a ideia, chora hacker. Então, hoje eu quero, né, trazer para vocês esse contexto, que existe uma proteção. E voltando aqui, né, para o nosso tema, o que eu quero, né? O que eu quero mostrar para vocês, né? Hoje, se a gente fosse fazer uma blindagem aqui na live, a gente ficaria 3, 4 horas. Então, eu quero, né, chamar e convidar quem quer dar um passo aqui, né, daqui dessa live, para conhecer, né, esse nosso método, que é um método, né, um conjunto de técnicas onde a gente faz essa blindagem para você não ter mais a sua conta hackeada e literalmente ter suas contas impossíveis de serem hackeadas, tá? É um passo à frente do hacker que a gente chama, né? E aí, claro, né, evitar toda essa dor de cabeça, tudo que o Gabriel falou, evitar todo esse contexto, né, que a gente falou de você, mas os caras me mandaram ali uma mensagem passando no Instagram. Meu Deus, né? Tá louco a gente responder uma coisa dessa, né? Também o direct ali, né, que eles mandam, os formulários, então você vai evitar tudo isso, você não vai ter problema. E dentro desse método a gente vai ensinar também, né, a maneira de como você ter seu comportamento, né, na internet, de como que você lida com certas situações, tá? Então é interessante você entender isso também, tá? E a gente vai dar ali, né, dentro desse método também para você, tá? Com relação a entrar, né, a fazer parte disso, então fica aqui meu convite, né, para você que quer realmente ter suas redes protegidas e quer navegar aí na sua rede sem medo, né, sem ter problema com relação a hackers aí, vamos dar esse passo, tá? O que eu quero mostrar para você agora, que eu quero falar, né? Infelizmente aqui no Instagram a gente não consegue mostrar muita coisa, mas vamos falar assim. Configurações do quê? Ó, o pessoal me perguntou aqui, Lucinaldo Oliveira. Configurações do Instagram, tá? Quando eu falei para vocês ir lá em configurações, você vai clicar ali nos 3 risquinhos, né? Configurações. Você vai clicar em privacidade e depois vai ter tudo que você pode literalmente ocultar de terceiros ver. Aí você pode falar, olha, ninguém pode ver isso, pessoas podem ver aquilo, pessoas que me seguem podem ver aquilo. Então, esse tipo de configuração que a gente está falando, porque alguém perguntou aqui sobre a questão aí das marcações indevidas, né? E esses hackers estão fazendo muito isso, tá? Estão fazendo muito isso. Vitória, não vou deixar, não vou poder deixar gravado. Mas, assim, se você está no nosso grupo lá, né, inclusive tem um link da minha bio que leva para o grupo e tal. Se você está no nosso grupo lá, eu vou tentar, não prometo, né, amanhã soltar essa dita melhores partes aí, tá? Mas a ideia é eu pegar um pouquinho dessa live aqui e fazer alguns conteúdos para ajudar mais pessoas. A gente vai colocar no nosso Instagram, no nosso TikTok, tá? Então a ideia é essa. Mas aproveita a live aqui, né? Não sei como você está de tempo aí, mas aproveita aqui e necessariamente a gente vai te ajudar, tá? Verdade, por isso não desativa as menções. Exato, tá? Então, com relação às menções aí, esse é o caminho, tá, pessoal? Bom, o que vai ter nesse método, né? Método chamado Chora Hacker. Que método é esse, Malaquias? Meu Deus do céu, você tá maluco? Você criou? Não tô maluco. Eu quero ajudar você a se proteger e eu quero que você, né, entre, né, nesse grupo de pessoas seletas aí que vão ter as redes impossíveis de ser hackeadas, tá? É um método onde a gente, né, chama de chorar hacker porque essa é a ideia, os caras vão chorar, tentar te hackear, tá?
Mas ali dentro você vai ter a proteção, né? Como se proteger, como fazer, né? A proteção do Instagram, WhatsApp, Facebook, e-mail, como você manter ali o seu dispositivo também protegido, né? A gente vai dar algumas sugestões, fazer muitas outras coisas, tá? Laços da Mari. Meu primeiro Instagram foi hackeado. Como posso recuperar? Me mandam, na verdade, me mandam direct não, porque meu direct tá impossível de responder. Muitas mensagens lá, tá? Tem um botão na minha bio do WhatsApp. Quando acabar a live, não sai agora, tá? Você tá participando bastante. Mas quando acabar a live, você clica ali, WhatsApp, e manda uma mensagenzinha. Olha, eu sou a pessoa que falou que o Instagram foi hackeado, que eu vou tentar lembrar de você ou pedir pro meu pessoal ajudar você, tá bom? Voltando aqui. É um método que faz toda essa proteção e você vai ficar literalmente blindado ali, né? Que a gente chama de uma blindagem contra hackers, ok? É um passo a passo, tá? É um tutorial. A gente vai te mostrar caminho, validando proteção com proteção, para que esse conjunto de proteções deixa você literalmente aí, né, blindado, ok? Dentro das configurações do dispositivo, fora do dispositivo, tudo isso vai estar lá, tá? Todo suporte a gente vai ter também, né? Se você optar aí para ter o nosso auxílio, o pessoal da minha equipe literalmente vai falar com você e te ajudar nesse contexto, se você tiver, né, alguma dificuldade ou já optar, né, desde o começo ali, para ter o nosso acompanhamento também, tá? Então é bem interessante isso, porque, Malaquias, eu tenho um certo problema de entrar nas configurações, eu tenho sérios problemas com relação ao meu dispositivo, eu não sei mexer no meu celular, como é que eu faço? E lá, tá? A gente vai ter esse apoio também, se você optar lá, você pode ter esse apoio também, ok? Então, se você tem essa dificuldade, você vai, né, quando eu te mostrar ali o contexto para você fazer parte desse método, você vai ter essa opção também, tá? Mas esse método é para quem, Malaquias? É para quem esse método? Eu posso ter ou eu não tenho nada a ver com o que você está falando? Esse método é para quem quer garantir mais proteção total nas suas redes, é para quem quer evitar passar por situações, né, indesejadas, aí, tristes, situações caóticas, ter no meio de uma viagem, perder tudo o contato com o mundo, né, no mundo online. É para essas pessoas, tá? Mas também para evitar, né, que a sua privacidade seja invadida, que você tenha problemas aí de pessoas passando por você, né? Meu Deus, imagina uma pessoa se passar por você, né? Ser você ali, né? E dar golpe a um monte de gente, tá? Então isso é complicadíssimo, tá? Mas também, né, para manter todo e qualquer hacker fora de você, longe de você. O cara vai tentar uma vez e vai falar, não vai lá, né? Ele vai falar, provavelmente esse aqui é do método Chora Hacker, do Malaquias. E é isso. E para garantir que a sua fonte de renda, se você ganha dinheiro com o Instagram, né? Então esse método é para você também garantir que a sua fonte de renda seja preservada. Né? Imagina tu perder, eu sou influencer, eu tenho uma loja. Imagina se você perder isso hoje. Meu Deus do céu, o tamanho do prejuízo. A Mimos pelo lado está aqui. E ela passou por isso. Ela teve um prejuízo aí, basicamente, bem alto, porque ela deixou de vender, né? Então é complicadíssima essa situação. Então eu recomendo que você realmente entenda, conheça o método, tá? E o que pode acontecer, né? O que pode acontecer se necessariamente ali, né, eu entrar no método e eu for hackeado. Primeira coisa, você não vai, tá? Pode ter certeza. Mas nós temos também, né, a garantia de te ajudar em qualquer que seja o contexto com relação às suas redes sociais, se isso acontecer por alguma brecha de usuário, né? A brecha de usuário a gente fala, alguém facilitou, foi lá e deu código, né? Aí complica um pouco a situação. Mas, né, a ideia é você conseguir aí, entendendo tudo que a gente está falando aqui, entendendo tudo que a gente vai mostrar para você lá dentro desse método, né? É você conseguir realmente ter essa mentalidade de que, né, esse mundo online é um pouco complicado e você tem que tomar todo o cuidado possível, ok? Temos duas opções, né, lá dentro, quando você entrar, né, tem o faça você mesmo, né, você vai lá e executa né, os conjuntos, né, de técnicas ali que você vai literalmente fazer as proteções. E temos a opção vamos juntos, né, a gente chama de vamos juntos porque se você optar, né, do nosso auxílio, a gente vai te ajudar em tudo, tá, de ponta a ponta, tá. Legal. Bônus para quem entrar nesse método, né? Método Chora Hacker. Lembrando, a gente está aqui falando de proteção, né? A gente trouxe o Gabriel, trouxe um monte de fatores com relação a como você pode ser hackeado. Mas, né? Você tem outros contextos que também você precisa se preocupar, né? Então, existem muitas coisas que acontecem, muitas atualizações de coisas novas. Como eu falei para vocês, antigamente eles, né, roubavam a carteira, hoje roubam a tua carteira digital. Antigamente, as pessoas tinham autenticação de dois fatores, não eram hackeadas. Hoje, com a autenticação de duas pessoas, as pessoas são hackeadas. Então, isso é uma atualização. Os caras vão se moldando a uma nova maneira, né, de roubar as pessoas. Tá?
Para isso, a gente criou um bônus, né, para quem vai estar lá no método, chamado Close Friends, né, no Instagram, literalmente nesse nosso Instagram aqui, onde a gente vai publicar semanalmente as atualizações, né, para vocês aí, de como que tá rolando, o que tá rolando, né, como que você precisa se prevenir do que está acontecendo agora, não só nas suas redes, tá? Eu quero trazer coisas realmente específicas do seu dia a dia, sites que você entra, a sua vida digital, né, como um todo, a gente vai estar ali mostrando para vocês como tudo acontece, como você tem que estar atento a isso e se proteger sempre. Show? Duas formas também a gente vai trazer lá como bônus dentro do método de recuperar as contas que você já perdeu. Malaquias, tem uma conta que você perdeu. Alguém falou para mim, perdi minha primeira conta, como faço para recuperar? Lá dentro do nosso método Chora Hacker a gente vai ter também duas formas, tá? Porque são 7, a gente vai falar só duas, né? Mas duas formas que necessariamente você pode, né, entender como fazer essa validação de recuperação você mesmo, tá? Então, é bem tranquilo, é bem simples e a gente vai explicar didaticamente lá o passo a passo, ok? Outra coisa que vai ter no bônus também, né, ali junto com relação a tudo que a gente vai, né, passar para você dentro do método, é deixar o seu celular leve, limpo, livre, protegido, né? Tem uma técnica que a gente usa nos nossos dispositivos aqui, tem 1, 2, 3, é o dispositivo que não falta. Então, a gente usa uma técnica para que o dispositivo fique protegido, claro, sempre, e também fique literalmente leve ali, né? Que você consiga navegar, usar o dispositivo sem problema algum, tá? Esse bônus aí a gente vai também estar lá dentro do nosso método Chora Hacker, ok? Malaquias, quanto custa aí, né, esse contexto aí? Quanto eu vou pagar? 5 milhões, né, para tudo isso? Meu Deus, vai virar uma fortuna, vou ter que vender um rim, um carro, uma casa. Não, calma, não. Você não precisa disso, tá? O que acontece? Se a gente fosse falar unitariamente de cada coisa que né, a gente colocou no bônus, só o Close Friends aqui, que eu vou habilitar no meu Instagram, eu cobraria basicamente aí seus R$200, R$250 por ano, né, para você estar aqui, ok? Se a gente fosse falar também, né, se fosse cobrar ali o contexto de recuperação, né, a forma que a gente vai mostrar para você é no mínimo R$600, né, a maneira que a gente mostra ali, tá? Já temos quanto aí, tá somando? E se a gente fosse falar também, né, de como você fazer uma limpeza do seu dispositivo, deixar o seu dispositivo mais leve, protegido, qual que você tem que fazer para deixar tudo ok, mais uns R$200 aí, basicamente, para esse tipo de serviço, ok? Isso você vai ganhar tudo no nosso bônus aí, dá em torno de seus R$1.000, R$1.050. Show? Isso é grátis para você, viu? Tá? O que eu quero hoje, né? O que eu quero mostrar aqui para você hoje, dentro desse método, né? Desse contexto, né? Quanto vai custar, Malaquias? Fala o preço. Calma, já vou falar, tá? O que eu quero trazer, né? Imagina a dor de cabeça, né? Que você vai ter se sua conta foi hackeada hoje. Imagina o problema que você vai ter ali com relação a tudo que pode acontecer, né? Gabriel é exemplo disso, né? Desculpa, Gabriel, tá falando de você de novo, mas eu preciso trazer você sempre aqui, porque você foi um anjo hoje aí, explicando pra gente o que você passou, tá? Só de bônus aqui da live, né? Tudo isso que você tá levando aqui dentro do método, já literalmente aí, né, paga o investimento com relação à proteção, tá? Os bônus valem muito mesmo e é muito valioso no sentido assim, eu tenho uma conta que eu perdi faz um tempo, eu posso recuperar ela? A gente vai ter, né, um métodozinho para te ensinar lá para fazer isso. Mas faz um ano, dá para trazer a conta de volta, tá bom? Porém, você não vai pagar esses 1.050, 1.150 que eu falei para vocês aqui, tá? Hoje aqui na live, né, para quem tá aqui, para quem se dedicou, pro pessoal que se inscreveu, para quem, né, parou o tempinho ali para ouvir o que a gente tinha para falar. E eu acho que essa é a nossa missão, né, uma coisa que eu falei para vocês aqui no começo, né, eu me apaixono por esse tipo de negócio, né, de ajudar as pessoas, tanto na recuperação quanto na proteção, né. Hoje a gente está muito forte fazendo esse trabalho de consciência, né, de que você precisa estar protegido, que você precisa estar ali, né, literalmente, com as suas contas blindadas contra os hackers. Então é isso que faz o nosso coração bater mais forte, né? Então hoje aqui, para quem está aqui, tá? Esse investimento de proteção, tá? Só para quem está aqui, ele saiu de 497, né? A gente acabou tendo um pacote um pouco mais baixo de 247, mas a gente não vai cobrar esse 247 hoje, tá? Quem já fez a proteção comigo na semana passada, inclusive, pagou esse valor, 247, tá? Hoje a gente vai trazer aqui essa proteção, né? Para você entender todo um contexto, né? E aprender ali dentro do método a 197, meu Deus do céu, 197, o que é 197? Se você dividir em 12 vezes aí, dá R$18, né? R$18, meu Deus do céu, é um café aqui na padaria perto de casa, aqui, não sei na sua aí, né? Provavelmente tem, dependendo onde você mora, até mais caro. Mas um cafezinho com pão na chapa é R$18 aí, né? Então é um valor que, teoricamente, se você dividir por mês,
dar isso para você ter a proteção do que provavelmente, que é o teu Instagram, né? Te traz renda ou te traz recordações, você guarda as fotos da sua família, as coisas que você tem aí no teu Instagram. Imagina perder isso por R$18, né? Complicado, tá? Então, se você parcelar em 12 vezes, aí vai sair em torno de R$18 mês, tá? No cartão. Ok? Então, para quem está aqui hoje, fica essa oferta, tá? E claro, né, a gente fala muito da garantia. Malaquias, eu entrei lá e, meu, acho que não é para mim. Eu prefiro ficar sem proteção, não quero, ou não gostei da cor da letra lá que você colocou. Ah, eu não gostei da moto que buzinou na hora que você gravou. Cara, você pode pedir literalmente o seu ressarcimento, tá? Você pode pedir durante 7 dias. Né? Você tem a liberdade de falar, não é para mim, não quero, muito obrigado e valeu, tá? Isso a gente deixa, inclusive, para as recuperações, tá, pessoal? É um contexto que a gente trabalha muito na transparência. Quem a gente já recuperou pode até falar aqui, a gente fala, se a gente não recuperar a tua conta, né, a gente devolve 100% do pagou. Não, a ideia aqui não é ganhar dinheiro, né? Eu falo para vocês, esse business aqui é literalmente para a gente ajudar as pessoas, né? Eu tenho outro negócio, né, posicionamento online, marketing, e o que me dá renda, né, também. Então, eu falo, né, não é a grana, né, que faz a gente, né? O que faz a gente é a gente entender que tem pessoas que estão sendo protegidas, que tem pessoas que tiveram suas contas recuperadas, e a gente garante. Não quer, tudo bem, 7 dias pode pedir o ressarcimento, e tá tudo certo, nós continuamos amigos, continua me seguindo, que eu continuo te seguindo, e tá tudo bem. Show? É isso. Garantia, tá? A gente está nesse contexto, tá? Devolvendo o seu investimento em 100%. Com relação aí, né, à questão de te guiar, né, até aqui eu consegui trazer essa noção para você, né, trazer para você a urgência, o contexto, né, de como você deve fazer, de como você deve agir, de como você precisa se prevenir, tá? Dado a tudo isso, né, olha o investimento, né, sobre o nosso método, e o pessoal está perguntando aqui, 197, você recupera a conta? Não, isso, o contexto de recuperação, né, 2 métodos, nós vamos estar dentro do método, do módulo, tá? Então, fica atento ali, se você entrar, né, você vai ter lá o contexto lá, para você conseguir recuperar suas contas antigas, ok? Mas nós não recuperamos conta nesse valor, 4, 5 vezes mais que isso, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. O que eu quero trazer para vocês, né? Tenha a sua rede protegida. Tenha a sua rede impossível de ser hackeada. Tenha a sua rede ali fora do alcance dos hackers, tá? Porque os caras não estão de brincadeira. O que eu recebo de gente aqui, gente, depois eu vou mandar um print para vocês, vou futar as pessoas, mas só de mensagens bloqueadas que eu tenho num dia, em 2, 3 dias, uma semana, eu falo assim, poxa, humanamente eu não consigo falar com todo mundo. Por isso que eu peço para as pessoas ir por WhatsApp, porque é mais simples da gente responder lá, né? A gente tem todo um contexto aqui, as pessoas que nos ajudam, de tentar, né, apoiar todo mundo e ajudar todo mundo, tá? Então, dito isso, né, a gente fala, né, meu, agora está na tua mão, né? Agora você pode, né, aí se livrar, né, desses bandidos, desses hackers, desses ladrões, você chama como você quiser, né? Mas existe um caminho para você não ficar refém desses caras, ok? Dito isso, agora você tem 2 opções, tá? 2 opções. A primeira opção é literalmente ignorar esse tempo que você está aqui comigo, né? Se você quiser falar, não, Malaquias não é para mim, ixi, achei que você viajou, tá tudo certo, a gente continua amigos, ok? Mas, né, literalmente você vai ficar refém, né, de golpe, de bandido, podendo ser inclusive a próxima vítima aí, e ter que pagar aí 4, 5, 10 vezes mais, porque tem gente que cobra muito caro para recuperar a conta, tá? E dependendo da sua conta, é um trabalho mesmo para recuperar, a gente sabe disso na prática, tá? Então, dito isso, né, você tem essa opção. Você pode literalmente ignorar tudo que a gente falou aqui e partir para, né, outra, né? Então, tá tudo certo, continuamos amigos e vamos juntos. Agora você tem a segunda opção, tá? A segunda opção é de estar dentro do método, de viver aí um contexto, né, de, vamos dizer, alívio, né, de você poder usar suas contas sem medo, de você ter suas contas ali, que a gente chama, né, de hoje eu uso minhas contas literalmente sem medo. Eu falo de boca cheia. As pessoas que a gente já ajudou, que a gente recuperou, que a gente ajudou a proteger, literalmente usam as contas sem medo. É essa a ideia. Não adianta você ter suas redes sociais e ter medo de postar, ter medo de falar com as pessoas. Cara, tu vai ter tua rede blindada, tu vai ter tua rede
literalmente ali fechada, né? Ninguém vai mais te incomodar com relação a isso, tá? O método ele é tão eficaz que nesse sentido, né, nessas técnicas, né, nesse conjunto de técnicas, literalmente, você tem, né, vamos dizer assim, esse benefício de poder usar tranquilamente suas redes e ter sua vida aí tranquila, sem se preocupar com literalmente nenhum hack, ok? É isso. Perguntas, mandaram perguntas aqui, eu vou responder. Então, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, eu vou dar 5 minutinhos para responder as perguntas. E já daqui a pouquinho, já vou liberar o link aqui na minha bio para vocês já clicarem lá e já fazer parte também, tá, da validação aí com relação à proteção, tá? Então, você que gostou, você que entendeu, você que falou, poxa, o Malax falou, tem sentido, então você vai ter o linkzinho lá na bio para você literalmente entrar. A voz já foi, né? Essa hora minha voz não tá mais a mesma. Mas vai ter um linkzinho lá para você entrar e participar e fazer parte, tá? Como é que vai funcionar? Quando você clicar no linkzinho lá, né? Vou até abrir aqui para vocês verem. É que acho que não dá para mostrar, né? Tem isso também. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando vocês clicarem lá, vocês vão ser direcionados para a oferta, né? A página da oferta. A partir do momento que vocês fizerem a validação, você vai clicar ali na bio do meu WhatsApp, ali clicar no WhatsApp, e já me mandar, né, a sua validação, o seu ingresso, que a gente vai providenciar já todo o contexto para você ter acesso a todo o conteúdo, ok? É isso, perguntas, vamos lá. Recebo muitas menções, perfis privados, sim, nós já falamos sobre isso, né, de fazer aquela validação lá nas configurações e nunca mais aí ter problema com relação a esses caras. Como faz para tirar o número de telefone da conta? Olha, depende, viu? Porque se você tem autenticação de 2 fatores por eles, não dá para você tirar. Você tem que primeiro desativar a autenticação. Agora imagina ficar sem autenticação, né? Aí complicou para ti. Quais são os pontos principais para manter a sua conta segura? Pontos principais. A autenticação de 2 fatores não garante a autenticação. Vou repetir, a autenticação de 2 fatores não garante, tá? Que você não tenha sua conta hackeada. Inclusive o Gabriel estava aqui mais cedo e falou exatamente disso. A conta dele tinha autenticação de 2 fatores e os caras conseguiram entrar. Ah, mas como que funciona? Como que esses caras entram? Eu falei hoje, né? Nós conversamos aqui quase 2 horas aí sobre isso, para você entender, né? O contexto de que como acontece, né? E como você pode se proteger, tá? Então, quando se trata de proteção, não é somente a autenticação de 2 fatores que funciona. Lembrando que eu falei lá no começo da live, ó o Gabriel aí, ó, continua aí. Lá no começo da live eu falei para vocês que você tem vinculado normalmente ao seu Instagram. Tô falando do Instagram, sabe? Só, tá? Se eu for pro Facebook, se eu for pro outra rede, tem um monte de contextos. Mas você tem vinculado o seu e-mail, você tem vinculado também no seu Instagram o seu telefone e você tem vinculado também o seu Instagram e o seu Facebook. Portas de entradas para hackers. Literalmente. Então, esse é o contexto. Então, você precisa entender que não é só proteger o Instagram. Entende? Você tem outras redes que você precisa estar ali se protegendo. Você precisa entender que tem outras redes também, né, que você precisa entender. Vamos lá, eu estou aqui te dando essa informação. Né? Quando a gente fala que precisa entender, está impondo a informação. Né? Não é isso, pessoal. A gente está aqui sempre muito te ajudar e você entendendo que a autenticação de 2 fatores não funciona, você precisa partir para uma outra coisa mais pesada, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Mais alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Gabriel, gratidão por ter participado hoje, viu? De verdade mesmo. Você fez a diferença, alegrou a nossa live, foi muito bom ter você aqui. E, pessoal, no link da minha bio, né, vai ter aqui, assim que acabar a live, para vocês clicarem lá e já fazer a participação para esse método, ok? Que eu falei para vocês, chamado Chora Hacker. O nome do método é esse, Chora Hacker. Essa é a ideia e esses caras precisam literalmente chorar, não a gente perdendo a nossa conta, né? Fechado? Vamos juntos. Nos vemos lá do outro lado, dentro do método, para a gente aí poder te ajudar aí com relação a essa proteção da sua conta. Obrigado por você que ficou até aqui, gratidão mesmo por tudo, o pessoal que colaborou, divulgando a live. Nossa, entrou muita gente aqui, meu Deus, eu não consegui nem contar. Né? A gente teve uma média de 30, 25 pessoas ao vivo ali, mas entrou e saiu muita gente mesmo, tá? João, me chama no direct, no WhatsApp da Biabil, e vamos falar sobre isso sim, tá? Apoio, a gente precisa de pessoas que apoiam também aí a nossa causa, porque realmente a gente não consegue dar conta, tá? É muita gente. Letícia, obrigado por tudo aí. Tati também aí, nos ajudando sempre. A Dona Vera, gratidão aí. Menino Gabriel aí, gente boa demais, viu? Culpa da senhora, viu?
É isso, gente. Obrigado por tudo. Até breve. Nos vemos lá do outro lado, dentro do método. Abraço para vocês. Até!